Travei. Sintonize, ouça, descubra mais Travei. Estamos aqui no programa Eclético Sonora na Travei com a Isa. Tudo bom, Isa? Tudo bem? Psicóloga e taróloga. É isso aí. Caraca, Isa, duas funções numa só. Isso que é mulher, tá vendo, gente? Três, na verdade, Três? né? Porque eu sou supervisora clínica também, Eita, então eu tenho preula. 3 empregos. Então calma aí, vamos Tô melhor que o começar. Julius. Vamos do princípio. Como você começou como psicóloga? Como psicóloga? Ah, fazendo a faculdade, né? Sim. Acho que eu entrei lá na faculdade em 2000 e... sei lá quando. 2014. Foi, eu entrei na Unip em 2014. A gente tá ficando velho, né? Aí, menina. Faz 10 anos 14 que eu entrei na menina. faculdade. Gente, que horror. Falar isso em voz alta é estranho. Mas eu entrei na faculdade em 2014, na Unip inicialmente. Na época eu queria muito fazer história. E aí acabou não dando certo. E aí eu fui me aventurar na psicologia. Meu primeiro namorado na época fazia psicologia também. Eu andava com os amigos dele. Aí era algo que foi me chamando a atenção. Assim, uma amiga dele chegou em mim e falou que eu ia me dar muito bem. Como eu tava meio perdida na profissão, eu falei, vou tentar. E fiz, fui pra Unip fazer. Só que na Unip, quando eu entrei lá, né, eu como uma boa pobre que eu era, graças a Deus era, né, já se foi aquele tempo da ladeira, eu fiz o FIES na Unip. E legal. Eu ficava tentando a bolsa do ProUni, porque obviamente não ia conseguir pagar o FIES, eu ia me ferrar muito. Mas aí no ano seguinte, 2015, eu consegui uma bolsa 100% do ProUni na PUC. E aí eu pedi a transferência e fui pra PUC. E aí foi quando eu comecei essa jornada aí de estudar, que era bem puxada, assim, de estudar e trabalhar lá na PUC, porque na PUC era período integral o curso. Então era trampar de manhã, estudar à tarde, à noite, pancada. E foi isso aí os 5 anos de psicologia, me formei em 2019, Caraca. Antes da pandemia, a última turma antes da pandemia. Tive minha festa de formatura antes da pandemia, um mês antes de fechar tudo. Caraca, meu! E aí aproveitei bastante, assim, né? Mas foi aí que começou a minha trajetória como psicóloga. Legal. Mas você falou que queria fazer história antes? Foi. De onde surgiu isso da história? É a coisa de pequenininha mesmo? Ah, eu acho que eu sempre fui muito cativada por culturas diferentes. Sim. Eu tinha uma pira de querer trabalhar como bibliotecária, como arqueóloga. Legal. Eu amo muito viajar, sagitariana, né? Eu amo muito viajar e sempre me fascinava muito as histórias das coisas. E não sei, era uma coisa que me dava muito brilho nos olhos, assim, quando eu tava na escola, assim. Se falasse, o que você quer ser quando crescer? Eu olhava aquilo e falava, nossa, eu quero ser historiadora, eu quero trabalhar com pesquisa, eu sempre gostei muito da área de pesquisa. E tinha essa pira de ir pra história, mas acabei trabalhando agora com as histórias humanas, né? A história das pessoas. É que não tá muito longe ali das histórias, né? Legal isso daí, meu. Porra. Sim. Que vera, fala. Vou fazer história. Não, agora eu vou ser psicóloga. Não, demorou uns 6 meses aí da mudança de um pra outro. Eu tentei fazer o FIES, em história não deu certo. E aí eu fiquei 6 meses só trabalhando, tipo, o que eu vou fazer. E aí surgiu essa vontade da psico. E fui... bom que você foi desenvolvendo, curtiu mesmo e foi que foi, né? Nossa, quando eu entrei na Unip, assim, 2 meses de curso, eu já tava apaixonada. Eu já olhava aquilo e falava, meu, é isso, assim, é isso que eu quero. Eu já vi gente incrível. Que tá apaixonada em entrar em um mês já querer sair, né? Não, 5 anos de facu punk, é difícil tem mesmo. Tem cabeça, assim. hein? Tem, e é muita leitura, muito livro, assim, eu lembro que tinha uma época que era o quê? 11 matérias por semana, cada matéria passava um texto de 20, 30 páginas, era tipo 200 páginas pra ler por semana. Eu lia, obviamente que não, eu trabalhava, eu lia assim, tipo, dava aquelas tapeadas, lia antes da prova, né? No metrô, só tinha tempo de ler no metrô, assim, né? Do trabalho, indo pro trabalho, indo pra faculdade ou voltando da faculdade, era o tempo que eu tinha pra estudar. Não foi puxado. É puxado milhões, rapaz. E tipo, quando você tava ali terminando já a faculdade, você já se engajou na profissão ou teve um tempinho ainda pra você pegar essa... Então, eu acho que essa foi a vantagem de eu ter trabalhado durante todo o período, assim, né? Porque não é todo mundo que trabalha, ainda mais lá na PUC, né? O pessoal geralmente não trabalha tanto. Então a galera vai se dedicando mais aos estudos e aos estágios. Só que como eu necessitava de trabalhar, porque precisava pagar minhas contas, eu morava sozinha já na época, por o curso ser período integral, eu não conseguia um trabalho normal, de uma carga horária normal de 8 horas. E aí eu acabei procurando estágios já em psicologia.
Legal. Então, logo no primeiro ano, eu já consegui um estágio numa escola e trabalhei como acompanhante terapêutico de uma criança autista. E logo depois, no ano seguinte, eu consegui uma vaga em uma outra escola, que era uma escola da PUC mesmo, a DERDIC, que era uma escola para crianças com deficiência auditiva. E eu trabalhava na educação infantil ali como estagiária auxiliar da professora. E aí a gente fazia vários atendimentos, assim, tinha várias crianças atípicas, não só com deficiência auditiva. E aí eu acho que só ali eu já fui me aproximando muito do... Pegando mais gosto pela coisa, né? E eu tinha muita pira de trabalhar com criança nessa época. Eu adorava trabalhar com criança, eu tinha essa vontade de atuar só na área infantil. E aí eu sempre procurava vagas mesmo em escola, como acompanhante terapêutica, esse tipo de coisa. E aí eu passei 2 anos na DERDIC, e aí depois, quase no finalzinho do terceiro ano, no começo do quarto ano, eu consegui uma vaga num CAPS infantil. Né? Pra quem não sabe, CAPS é um centro de atenção psicossocial. Tem CAPS adulto, CAPS álcool e drogas e CAPS infantil, né? Infanto-juvenil, que a gente chama. E o CAPS ele faz esse tipo de atendimento para crianças e adolescentes que precisam de algum cuidado em relação à saúde mental. E aí no quarto ano eu consegui essa vaga e foi onde eu fiquei até me formar. E aí... Isso facilitou bastante, assim, depois pra trabalhar, porque eu já tinha toda essa experiência profissional. Então, é isso que eu falo. Já começou ali estudando, já começou trampando naquilo também, ficou bem mais leve, né? Digamos assim, né? Sim, eu tive muito contato com crianças atípicas, tive muito contato com ansiedade, depressão, eu fazia atendimento junto com as psicólogas, fazia grupos, então... Não foi fácil, assim, mas eu acho que... Mas facilitou mais. Facilitou na hora de trabalhar, porque na hora de trabalhar eu já tinha toda uma experiência e uma noção de como trabalhava com esse público. E era uma época que eu ainda queria trabalhar bastante com esse público. E logo quando eu me formei, eu consegui uma vaga num SAICA, que é um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, né, os antigos abrigos, né? E eu trabalhava lá como técnica psicóloga também, e era um trampo que eu amava e adorava, assim, eu já tinha um pouco de experiência por conta principalmente do CAPS, já tinha muita noção, assim, de como fazer esse atendimento das crianças, era bem bacana. E aí depois de lá eu saí e em 2021 eu fui pra clínica. Legal. E aí comecei a atuar onde você agora tá como diretora? Diretora. Ah, que bonito, diretora. Diretora? Eu sou autônoma, assim, né? Então eu acho que eu sou minha própria chefe, minha própria diretora, eu acho que é isso, assim, né? Mas eu faço atendimento clínico de adultos, idosos, adolescentes, mas não trabalho mais com criança, acredita? Poxa vida, você pode voltar, hein? Pode ser. Na época eu parei de trabalhar com crianças mais por conta da pandemia. Particularmente difícil e desafiador você atender crianças online. Só que depois que eu voltei pra clínica presencial também, não sei, é que trabalhar com público infantil é sempre uma grande questão, assim, é um cuidado muito grande, uma responsabilidade muito grande. Com crianças do que com pessoas mais adultas, né? Sem falar que você não trabalha só criança, né? Você tem que trabalhar a família também, né? E muitas vezes a questão tá na família, não na criança. E aí eu acho bem difícil, assim, né? E aí eu preferi não trabalhar mais com criança. Eu atendo de adolescente pra cima. Adoro os adolescentes. Eles me adoram também. Acho que é porque eu sou meio jovem, assim, né? O pessoal curte, mas eu adoro trabalhar com adolescentes. Pô, legal. Caraca, Isa. E fala um pouquinho mais da sua carreira. Bom, eu comecei ali na clínica em 2021, depois do SAICA. Eu já estava atendendo alguns pacientes, mesmo quando eu estava no SAICA, mas eram poucos. Mas você atendia em casa também? Nessa época era online, porque foi bem na pandemia, né? Aí ficou tudo online. Eu cheguei atendendo o consultório logo quando eu me formei. Eu tinha já 2 pacientes, eu atendia no comecinho de 2020, esses 2 pacientes no consultório, mas logo depois entrou a pandemia e ficou online. E aí em 2021, quando eu comecei a investir só na clínica, aí era tudo online. E foi onde eu fui me desenvolvendo, divulgando meu trabalho. Foi uma época que foi muito boa para nós psicólogos, inclusive, porque as pessoas começaram a valorizar mais a saúde mental. Né? Todo mundo começou a ficar doido, né? Ficar preso em casa, né? Nossa, exatamente, várias pessoas com ansiedade, depressão. Foi uma dificuldade bastante para todo mundo. Nossa, imagina. E aí foi onde foi surgindo bastante paciente, assim, teve um boom de procura de terapia muito grande durante a pandemia e foi desmistificando um pouco esse mito de se trabalhar com saúde mental, assim, essa coisa que tinha na geração anterior à nossa, que era
psicólogo é pra louco. Sim, tinha muito isso mesmo. Aí na pandemia todo mundo percebeu que todo mundo é louco, assim, né? Todo mundo tem um pouquinho de louco ali, todo mundo precisa de uma ajuda pra cuidar. Essa pandemia foi boa, né? Porque quebrou um pouco isso, né? Esse Quebrou. negócio de, você tem problemas, precisa de um psicólogo. Tipo, você não é bom da cabeça, é psicólogo. Sim. E não é bem assim, né? Às vezes você é bom da cabeça, mas você precisa de um psicólogo, né, meu? Exatamente. E eu acho que foi até diminuindo um pouco essa ideia, assim, né? Do que, o que é ser bom da cabeça? O que é ter mente forte, mente fraca? Eu odeio esses termos. Eu escuto alguém falando mente forte, mente fraca, eu falo, gente, mente. Tudo mente, né? Cabeça, sabe? Tipo, você pode ser uma Pessoas, pessoa super estruturada, conscientemente falando, ter uma ótima saúde mental, e você pode ter em qualquer momento uma crise, assim. Ainda mais na forma como a gente vive hoje, morando em cidade grande como a gente mora. Sim. Qualquer um tá passivo a situações de estresse, situações de ansiedade, crises depressivas. Isso acontece com todo mundo em qualquer momento da vida. Verdade. E fala pra mim, Isa, qual é a abordagem terapêutica que você utiliza e por que escolheu essa metodologia? Bom, hoje eu tô trabalhando com a fenomenologia. Assim, a abordagem se chama Daseins Análise. A fenomenologia em si, ela é um método, ela não é uma abordagem. E como que eu cheguei aí, meu? Nossa, eu acho que foi lá na Unip ainda, acredita? 2014, conversando com esse meu primeiro namorado sobre algumas abordagens que eu tava na dúvida. Eu me identificava muito com a sócio-histórica, com a psicologia social. Mas não tanto. E é isso, pra quem não sabe, a psicologia, ela existem várias abordagens. Acho que são mais de 30 abordagens, é um leque muito grande. Infelizmente, as universidades no Brasil, elas acabam dando muita ênfase em investimento na psicanálise e na comportamental. São pouquíssimas universidades que trabalham outras abordagens. Quando trabalham, faz um compilado aí de um monte de abordagem, joga numa matéria só e ensina, assim. E na época eu tava discutindo com esse meu primeiro namorado sobre abordagens que eu tinha interesse. Eu já não curtia muito psicanálise, muito menos comportamental. Nossa, nunca me dei bem com comportamental. E aí ele me falou dessa fenomenologia, assim. Eu fiquei meio na dúvida, assim, como todo mundo fica de nisso, fenô o quê? Tipo, o que é isso? E foi onde eu fui tentando estudar e me aproximar um pouquinho dessa teoria. É uma abordagem mais filosófica, assim, tem um estudo muito denso, porque é um método baseado... Veio da filosofia, a fenomenologia, né? O Russell, que foi o propulsor da fenomenologia, ele era um filósofo e a ideia era utilizar o método fenomenológico em todas as áreas da vida. Na medicina, na matemática, nas ciências. Porque a fenomenologia, ela trabalha a partir da compreensão como que eu posso dizer sem usar uma palavra muito difícil? Mas pensa na própria palavra, fenômeno. Ela faz uma leitura do fenômeno em si. A gente não tenta descaracterizar esse fenômeno ou então fazer análises muito profundas a ponto de ir literalmente destruindo o fenômeno. A gente olha pro fenômeno. Foca no fenômeno. Foca no fenômeno. Então, sei lá, trazendo isso pra pessoa, né? O que a gente vai trabalhar e focar é literalmente a pessoa. O que ela faz, como ela se comporta, como que ela se relaciona, o que é interessante pra ela naquele momento. E aí a gente vai atrapalhando a partir da pessoa, assim. Então tem um enfoque na pessoa muito maior, no discurso da pessoa muito maior. E a ideia não é ficar, por exemplo, como na psicanálise, ficar investigando o passado da pessoa, entendendo a infância dela, como que ela foi se estruturando, ou a comportamental, que foca muito no trabalho do comportamento, na modificação do comportamento. Não, nosso trabalho é tudo. Né? Você quer falar sobre sua infância? A gente fala sobre sua infância. Você quer falar sobre a sua atualidade? É tipo uma pessoa eclética, né? Ela vai pegar todos os pontos. Mas eu vou pegar todos os pontos que você me trazer. Porque o foco é você, entendeu? Eu preciso me atentar ao fenômeno, perceber o que você está trazendo e como isso tem atingido todas as áreas da sua vida atualmente, tem tido impacto. Então, às vezes, a gente pode falar da sua infância se for pertinente, se você quiser. A gente pode falar de comportamento se for pertinente, se você quiser. A gente pode, sei lá, eu até brinco com os pacientes que chegam e eu falo, meu, aqui é o seu espaço, né? Você que tem que vir e se colocar. Lidera, né? Você lidera tudo. Eu sou só, assim, uma pessoa que vai estar te ajudando a ventilar o seu caminho, né? Mas você quem faz tudo. Você quer vir aqui falar X coisas, você vem, quer falar de problemas, você fala, você quer falar de alegrias, você fala. Você quer vir tocar um pandeiro, tocar um violão, a gente faz um som também, porque é isso, a gente precisa dar significado para toda a sua trajetória e a forma como você tá se colocando no mundo naquele momento. Sim. E dar ênfase nisso pra pessoa se ver e se perceber. E se sentir segura também, né?
Tem muita gente que fica com o pé atrás de se soltar. Não, mas é o que eu falo pra todo mundo, assim. Existe psicólogo pra todos, né? Se você não se identifica com a fenomenologia, por exemplo, existe várias outras abordagens que você poderia tentar. E às vezes não é nem a abordagem, às vezes é o psicólogo. Ela não se sentiu confortável com aquele psicólogo ou com aquela psicóloga. Faltou entrosamento, e isso é super natural que aconteça. Tem pacientes também que a gente, enquanto profissional, não dá match. Né? E aí tá tudo bem. Quando esse tipo de coisa acontece, por isso que eu geralmente a primeira sessão, por exemplo, eu nem cobro, assim, porque eu acho que a primeira sessão é pra gente perceber exatamente isso. O quanto que a pessoa tá confortável, quanto que ela curte, se ela gosta de mim. Eu sempre falo pros pacientes, você gostou de mim? Tá tudo bem, não precisa responder agora. Se ficou com vergonha, pode me responder no WhatsApp depois. Se você não gostou, não tem problema. Eu posso ver algum colega que eu posso estar te indicando, porque é importante a pessoa ir se sentindo confortável, né? Isso dá bom mesmo. E geralmente acontece muito disso, você pegar a pessoa ali que ela não se soltou no começo, mas vai se soltando depois, ou já pegou o pessoal que já se soltou logo no começo mesmo, já foi falando tudo que tinha que falar e até um pouco mais. Tem pessoas bem mais extrovertidas que se esparramam ali na sessão, é perceptível, e se dá muito bem de início comigo, porque eu também sou muito extrovertida, então dá match ali na hora. Tem pessoas mais introvertidas, assim, que inclusive é mais desafiador pra mim também. Elas têm um pouco mais de dificuldade de se colocar, e aí nesses casos eu vou tentando dar o máximo de acolhimento possível pra ela se sentindo confortável em estar ali, né? Mas tem gente que realmente não curte, não fica. Eu faço outro. Realmente fica fechada. Fica mesmo, fechadão, né? Tem gente que até tenta e vai tentando, mas não pega a coisa da terapia, não entende. E eu vou também entendendo que é meio que o tempo de cada pessoa. Às vezes não é o momento da pessoa de fazer a terapia, ela não tá conseguindo ainda se colocar. Quer, mas não tá preparada. Não tá preparado. É isso, porque pra você poder falar da sua vida pra outra pessoa, você precisa estar preparado, assim, e querer aquilo, né? Porque, como eu falo, a gente não faz milagre, assim. Se você não fala, porque o meu instrumento de trabalho é a fala, né? Se você não fala, não tem como adivinhar, assim. Então, apesar que é isso, só de fazer a leitura do comportamento já diz muita coisa, já é bem terapêutico, mas ainda assim é importante que a pessoa Apesar de você ler cartas, você ainda não lê bola de cristal, né? Exatamente, assim, né? Então não dá pra ir adivinhando. Tem que ter uma conversa mesmo. E às vezes a pessoa trava, às vezes ela não se coloca, ela não consegue, e isso vira inclusive tema de terapia, assim, de, tá acontecendo, você não se entrosou comigo, o setting terapêutico é desconfortável pra você não quer fazer terapia, porque às vezes tem essa, né? Né? Às vezes a pessoa não quer. Foi alguém da família que indicou, falou, não, você tem que fazer, a pessoa meio que se sente obrigada aí. Sim, isso acontece muito com os pacientes adolescentes, por exemplo, os pais insistem, o paciente não quer, e aí o negócio não rola, né? A pessoa tem que querer mesmo estar ali. E entender como é que vai funcionando assim o processo pra coisa ir acontecendo, né? Sim, legal. E como você lidar com a resistência ou falta de progresso durante a terapia? É exatamente isso que a gente tá conversando, assim, né? Algumas pessoas, elas vão tendo um pouco essa dificuldade de se colocar. Então, a melhor forma, assim, que eu encontro nesse tipo de pacientes é tentando dar o máximo de acolhimento possível. Tentando mostrar que o ambiente da terapia é um ambiente seguro, é um ambiente privado, nada do que a gente conversa ali vai sair dali. Não é um lugar de julgamentos, eu não tô ali pra julgar. É um lugar onde a gente tá realmente pra olhar para as questões da pessoa e tentar cuidar delas. Então eu tento demonstrar um pouco esse afeto e esse cuidado pra pessoa, pra que ela vá se sentindo mais confortável de estar ali e poder trabalhar as questões dela. E você chega, a fazer, como posso dizer, tentar tirar o foco da pessoa que ela tá ali fazendo uma sessão, colocando ela como se ela estivesse num lugar mais confortável, digamos assim, como posso dizer? A gente não tá numa terapia. Meditação guiada, uma coisa assim. Não posso dizer, você não faz as perguntas que deveria fazer, começa a falar de outras coisas, sabe? Pra tentar colocar a cabeça da pessoa em outro lugar. Sim, né? Pra tentar tirar aquele foco daquela coisa, né? Eu acho que as perguntas disparadoras são muito importantes, né? Quando uma coisa que eu gosto muito de fazer com pacientes novos, ainda mais pacientes que estão um pouco mais travados e com dificuldade de se colocar, conversar um pouquinho da história de vida, assim. Como que ela foi se colocando, como que ela foi escolhendo as coisas dela. É interessante pedir pra uma pessoa contar a história de vida dela. Porque ela vai falar pra você os pontos que mais chamaram a atenção dela. Sim. Não só aquilo que ela se lembra, obviamente, mas aquilo que ficou marcado pra ela. Né? E ali, mano, já
é terapêutico demais. Porque ela já começa a falar de alguma coisa, sei lá, de uma relação com o irmão, assim, uma relação com a mãe. Aí você já começa a perguntar, porque aí ali você vê que tem coisa, aí você já começa a destrinchar. E aí começa a sair as coisas. Aí a pessoa vai percebendo ali o que precisa ser olhado e trabalhado, e começa a se questionar, começa a pensar. E aí a coisa começa a acontecer de fato. Mas é isso, tem que sempre ser de um jeito muito afetivo, muito acolhedor, muito cuidadoso, pra pessoa se sentir de fato segura em estar ali. Senão o negócio aí não desenvolve. Outro método interessante, e aí ponto positivo para Freud, psicanálise, parabéns Freud, é o uso do divã. É interessante usar o divã na terapia. Para quem não sabe, o divã é o sofá, aquele sofá que você deita, né? E o Freud, ele usava bastante o divã para fazer associação livre, que chama com as pessoas. As pessoas deitam lá e ficam falando que vem à mente, livremente. E aí você vai captando as coisas dali. Eu gosto, com pessoas mais travadas, introspectivas principalmente, fazer elas deitarem é relaxante. É isso que eu ia falar, deve ser muito relaxante pra pessoa, que ela acaba esquecendo um pouco. Exatamente. Né? Ela não fica nessa coisa de, tipo, ficar se olhando e ficar com vergonha, porque tem pacientes, principalmente pacientes ansiosos, fica com vergonha da pessoa, ficar olhando assim, fica super nervoso. E aí você fala, meu, deita. Deita aí, olha pro teto, né? fecha os olhos, vamos bater um papo Pense aqui. Coisas boas. Me fala o que tá vindo na sua cabeça agora. Tipo, sei lá, pode ser o almoço que você almoçou, sabe? Me fala aí o que tá vindo na sua cabeça. E aí, a partir daí, a gente legal vai que distrai isso daí, né? o mais interessante são os pacientes que falam, nossa, eu não sei o que falar na terapia hoje. E, essas sessões geralmente são as melhores. É mesmo? Porque não tem roteiro. E a gente só vai, e aí a gente vai destrinchando, e vai abrindo, e vai indo. E geralmente são as melhores sessões. Essas que você não se prepara, sabe? Sim. E como você mantém sua prática atualizada com os desenvolvimentos mais recentes na psicologia? Isso aí é de lei, né? Todo profissional de saúde, principalmente, precisa se manter atualizado em relação a tudo no mundo o tempo todo. Então, quer fazer psicologia, você vai ter que estudar pro resto da vida. Não para nunca, né? Não. E eu logo depois que eu saí da faculdade, eu comecei uma pós-graduação em Fenomenologia e Hermenêutica. E agora, nesse mês, eu tô começando uma outra... tô me enrolando tudo. Uma outra especialização em patologias do contemporâneo, assim. E acho interessante as pessoas sempre estarem se atualizando em especializações, cursos, revistas. Tem que se manter atualizado, né? Não tem jeito. Pra você poder acompanhar o que tá acontecendo no mundo. E é isso, eu também ler notícias, entender um pouquinho o que tá acontecendo. Inclusive em questões de entretenimento, por exemplo, BBB. Um monte de paciente meu fala sobre BBB. Eu não tava assistindo BBB, mas eu ficava lá acompanhando no Instagram pra ter o assunto pra conversar com o paciente, assim, né? Porque é isso, a gente precisa ir atualizando sempre as temáticas pra gente poder trabalhar melhor o paciente. E as coisas vão mudando muito rápido. Principalmente esse assunto de saúde, assim, isso vai se transformando e mudando muito rápido. Então a gente precisa ter noção e conhecimento. Eu, particularmente, eu procuro sempre estar fazendo um curso, sempre estar fazendo uma especialização, lendo um livro, pra estar perto, pra estar próximo, né? Não só atendendo, mas pra estar próximo. Uma outra forma também é a própria supervisão clínica, que agora eu tô atuando também como supervisora e eu parei, mas até começo do ano eu ainda fazia supervisão clínica, preciso retomar inclusive. Mas é esse espaço que você trabalha com outro profissional para você trabalhar seus pacientes, os casos, né? Então, geralmente é um profissional que tá ali já no campo tem um tempo e você consegue discutir com uma outra pessoa os casos e juntos vocês conseguem destrinchar mais ali o que pode ser trabalhado com os pacientes. Isso também ajuda muito a você aprende, você escutar o outro aprende. Hoje eu tô fazendo um grupo de intervisão com alguns amigos que a gente chama, que não é bem uma supervisão, mas são psicólogos e aí a gente traz os casos e a gente fica trabalhando juntos. Né? E é legal poder ouvir a experiência de outra pessoa, o caso de outra pessoa, como a pessoa está abordando. Pegando aquilo também, você vai aprendendo muito, assim, é uma forma de você estar sempre se atualizando sobre como trabalhar determinadas questões, né? Legal. E você falou de livro, tem algum livro que você indica pro pessoal ler? Vixe! Anota aí, rapaziada. Não, mas psicologia tipo, é um universo, assim, né? Primeiro, assim, tipo... Depende, eu acho que é importante a pessoa entender a abordagem que ela quer trabalhar, o que interessa a ela. Aí, sabendo a abordagem, aí ela vai pesquisando ali os principais livros que ela pode se interessar.
Eu, como trabalho com a fenomenologia, e eu trabalho também no Instituto de Fenomenologia, o Instituto Dasein, lá a gente tem até uma parceria com a Via Verita, que é a editora de um dos sócios fundadores do Instituto. Então lá a gente tem bastantes livros que vão falando sobre determinadas temáticas com a fenomenologia, né? Eu não tenho como indicar um, assim, né? Eu preciso saber o que as pessoas querem pra eu poder indicar. Mas tem algum que você gosta mais? Que você fala, nossa, esse daqui eu vou ler e reler. Pra quem tá começando na fenomenologia, eu acho muito interessante os livros do Guto Pompeia. Teve um que eu li que chama Na Presença do Sentido. E ele é um livro tão tranquilo de se ler que qualquer pessoa, inclusive que não é da área, consegue ler. Assim. Entender. Ele também é muito usado às vezes pra fazer, por exemplo, grupo com as pessoas, assim, grupo de atendimento. Porque o Guto, ele tem 2 livros, o Na Presença do Sentido e os 2 Nascimentos do Homem. Que ele vai trabalhando temáticas, por exemplo, depressão, ansiedade, infância, clínica, sonhos, luto, culpa. E aí você pega são capítulos curtinhos, assim, então você vai se aprofundando e vai entendendo melhor, assim, como que as pessoas vão vivenciando todas essas temáticas, assim. Eu adorava os livros do Guto, adoro até hoje. Pra quem tá começando a fenomenologia, como eu disse, assim, vem da filosofia, então é muito denso. Tem gente que não se acostuma com a linguagem filosófica, com as leituras filosóficas. Porque a gente quer que é mais difícil, né? É muito mais difícil. Então, não indicaria ir direto um Ser em Tempo, não. Que Ser em Tempo é o livro que o Heidegger escreveu, que ele é o fundador da fenomenologia hermenêutica, né? Não vai por Ser e Tempo, gente, pelo amor de Deus, vocês vão quebrar a cabeça. Não, vai em leituras um pouco mais tranquilas, tipo alguns livros do próprio Casanova, que vão falando sobre tem o Mundo Historicidade do Casanova, que vai falando sobre a fenomenologia, que é bem mais simples de ler Ser e Tempo com o Mundo Historicidade. E outras temáticas, assim, tipo, eu quero estudar depressão, tipo, vai procurar depressão a partir daquela autora que trabalha com a abordagem que te interessa. Sim. Eu quero estudar, sei lá, transtorno borderline, vai procurar, enfim, assim, Sim. É muito amplo, eu não tenho como indicar um. Mas é isso, assim, os que me cativaram muito foram os livros do Guto Pompeia, da Ana Maria Feijó. Pra quem gosta de fenomenologia vai conhecer esse pessoal aí, mas eu não tenho como falar assim amplamente, generalizar, Não, são muitas sim, que eu sim. gosto. Alexandre Marques Cabral, pesquisa esse nome, gente, Alexandre Marques Cabral. Os cursos deles são incríveis, os livros deles são incríveis, eu indico qualquer curso, qualquer livro. Vai lá. Fica a dica, hein, rapaziada. Incrível. E sem falar que, Cabral, beijo pra você, vou mandar esse videozinho aqui pra você, tá bom? Você tá me devendo o baile do Psicatra, hein? A gente vai fazer esse baile. Tá vendo? E aproveitando esse momento, qual é a sua visão sobre a importância da relação da terapêutica para o sucesso da terapia? Calma, refaz a pergunta. Eu tava viajando na bicicleta. Qual é a sua visão sobre a importância da relação terapêutica para o sucesso da terapia? Então, eu acho que isso já fala um pouquinho daquilo que a gente estava conversando sobre a intimidade com o paciente. A intimidade ela é muito importante de ser trabalhada na terapia, porque é isso que vai fazer a terapia se desenvolver. É proporcionar um ambiente confortável para a pessoa, para ela se sentir cada vez mais tranquila em estar ali e conseguir se colocar. E como a gente falou, a gente já praticamente vai responder essa pergunta. Se a pessoa não se sente confortável e não dá match, não vai... Não rola, né? Não rola. Mas você terapia chega não acontece. indica outras pessoas. Indica outras pessoas. Eu acho que é muito importante, inclusive para nós profissionais, deixar isso claro para os pacientes, que tá tudo bem ele não se encaixar ali. Porque às vezes a gente escuta muitos discursos assim, de pessoas de tentei fazer terapia, mas não gostei. O psicólogo não falava nada. Acha que o problema é dela, né? Que não dá certo com ela. Não, eu acho que a gente, enquanto profissional, precisa deixar claro na primeira sessão que tá tudo bem se ela não curtir, não conseguir. E que pode ser uma questão de relação ali mesmo, né? Mas que ela pode continuar tentando. Aquela mesma coisa do dentista também, né? Mas isso vai num dentista que você não curte. Você fala, não, parece que ele não vai cuidar bem do meu dente, né? Exatamente. Tipo, você não confia. E é isso, a confiança. Normal, né? A confiança é essencial pra pessoa conseguir se colocar dentro da terapia. Porque se não tiver confiança, se não tiver intimidade, não vai acontecer a terapia. Vai rolar, né? Não vai acontecer. E aproveitando isso, Isa, deixa aqui pra gente seu contato. Eu deixo assim, gente, pode me procurar pelo meu perfil de psicologia, Isabela MPC.
Eu acho que é isso. Isabela MPC, @IsabelaMPC. Vai ficar marcado aqui. Ou pelo meu contato no WhatsApp mesmo, que é o 953416603. A gente passa depois todos os contatinhos. Vai ficar aqui marcado também, É isso. o pessoal vai ver certinho e tal. E como você começou sua carreira como taróloga? Agora a gente já vai adentrando aí na segunda profissão, né? Então, acho que eu vou contar um pouquinho da minha história, com a minha trajetória espiritual, porque eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Eu acho que tá tudo interligado de uma certa forma, corpo, mente e espírito. Né? Não tem como. E aqui deixando bem claro, gente, quando eu tô falando de espiritualidade, eu não tô falando de fé nem religiosidade, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muita gente que confunde Confunde isso, bastante, assim, não é sobre religião. É claro que as religiões trabalham com a espiritualidade, com o desenvolvimento da espiritualidade, mas não é sobre religião. Qualquer pessoa, ela tem a espiritualidade dentro de si, até um ateu, assim. Não é sobre você acreditar em algo divino, né? Não é sobre isso. É sobre alma, espírito, assim, eu não sei nem como explicar isso. É sobre isso. Difícil né? mesmo, difícil explicar. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada desde sempre. E sempre... Sentir energia. Sim. Sentir energia, de ter sonhos bem... Sim. Sonhos, assim. Tá acontecendo. Um sonho premonitório, uns bagulho louco, sabe? Que você fica, calma, tem algo, né? Não é possível que não tenha algo e eu seja louca, assim, não é possível. Mas tem algo. E acho que desde sempre não, porque na infância a gente nem pensa nessas coisas. Mas nem percebe muito, né? Se nem percebe. Não. E eu acho que é importante, inclusive, porque a nossa infância é pra gente viver a nossa infância, não é pra gente ficar se aprofundando. Até porque demora aí até mais ou menos nossos 12 anos de idade pra gente desenvolver uma noção de ética, de justiça. Então nem adianta muito, porque a criança não vai entender o significado daquilo. A criança tem que se divertir mesmo, né? A criança tem que brincar. Eu ficava brava quando meus pais me tiravam do parquinho pra me botar na catequese. Tipo, gente, eu queria brincar. Eu tinha 9 anos, eu queria descer no escorregador, subir a árvore. Mas isso vai fazer bem pra você, ó. Não, vai lá. E eu não entendia aquilo, e pra mim eram histórias. Eu olhava aquilo e falava, assim como eu entendi a história da Branca de Neve, eu entendia que era a história de Jesus. Não fazia o menor sentido. Eu não tinha capacidade mental pra entender o significado daquelas coisas. Mas ali, já na adolescência, com meus 14, 15 anos, eu comecei a sentir muita necessidade. E aí foi quando eu comecei a procurar, acho que como todo mundo, assim, quando eu começo a sentir um contato espiritual maior, vai procurar em determinadas religiões o quanto isso você consegue desenvolver isso. E eu fui. Onde você vai se encontrar, né? Onde você vai se encontrar. Eu fui em várias. Fui na evangélica, fui na católica. Católica, eu cresci na católica, então eu peguei um pouquinho de ranço, assim. Mas eu cheguei aí também nas missas e em tentar entender aquilo de uma forma diferente. Fui em centro espírita, fui em terreiro de umbanda. E aí naquela época, foi quando eu comecei também a descobrir a bruxaria. E isso é muito interessante, sabe? Eu tinha 15 anos quando eu descobri sobre a bruxaria. E aquilo expandiu a minha visão de modo gigantesco, porque a bruxaria, que é algo que eu estudo e trabalho muito hoje em dia também, é isso, assim, ela vai muito para além de uma religião, né? Tem a religião, a Wicca, algumas outras religiões que as pessoas montam grupos e instituições para poder trabalhar a bruxaria, mas a bruxaria, ela sempre teve um pouco esse lugar é uma filosofia de vida, é um modo de enxergar o mundo, um modo de se trabalhar o mundo. E eu sempre achei isso muito incrível, assim, né? E pra quem não conhece, assim, gente, não tem nada a ver com isso que a gente aprende em filmes, tá? Então é isso que eu ia falar. O pessoal coloca muita coisa, assim, que... Como eu posso dizer? Deixa você com o pé atrás de querer conhecer, né? Sim, ainda mais por conta das de crenças antigas, assim, naquela coisa mais satânica, que desvirtua totalmente o não tem trabalho. Nada a ver disso, Nossa, né? nada a ver. Totalmente diferente, é uma coisa bem mais natural. Sim, infelizmente a Inquisição, ela fez um péssimo trabalho, assim, com a pedagogia do terror, de simplesmente pegar esses tipos de religiões e abominar,
Como se fosse algo do acho que era demônio, aquele assim. negócio, tipo, se isso daqui não vai se encaixar com a gente, vamos colocar algum mal pra todo mundo seguir o que a gente quer. Não, Tipo, e o que é muito engraçado, porque eles pegaram todas as festividades e ciclos pagãos e mudaram o nome e colocou lá o nome um monte de santo e, tipo, comemora isso até hoje. Sendo que, mesmo jeito. é pura bruxaria. Gente, Natal, mano, bruxoso demais. A gente tava comemorando a Páscoa lá, erroneamente. A gente deveria estar comemorando o Halloween agora, né? Mas erroneamente comemorando a Páscoa agora, meu... tem muita data que tá totalmente errada, né? Completamente, assim, porque é isso, é que a gente utiliza as datas do hemisfério norte. Sim. E esses tipos de festivais, eles aconteciam para marcar os ciclos do mundo, né? Então você tinha ali o Halloween, por exemplo, que era para marcar a chegada do outono, né? A Páscoa, que é para marcar a finalização do inverno, né? Que vem toda dessa ideia de morte e renascimento, Sim. onde morreu e ressuscitou. É porque o inverno morreu e ressuscitou agora com a chegada da primavera. É daí que... Tudo pagão, viu, gente? É daí que vem tudo isso, assim, né? Então, é isso, assim, a bruxaria, eu fui me identificando muito com a bruxaria porque ela literalmente fazia é muito fenomenológico, é pura observação dos fenômenos, né? Então você tinha ali os festivais de ciclos por conta dos ciclos de mudança da Terra. Sim. Você tinha os festivais e os ciclos da mudança do próprio ser humano. Tinha da colheita. Da colheita, mas da própria nossa mudança mesmo. Por exemplo, os festivais de ciclos de puberdade, que a gente não tem mais o costume, virou a festas de 15 anos isso que eu ia falar, e né? perdeu-se o costume. É o velho bailinho. O bailinho, mas isso tinha um significado muito maior nas culturas antigamente, antigas. né? Era pra marcar a chegada da puberdade. E não à toa, hoje em dia, tipo, muitos jovens e muitos adultos, eles se perdem um pouco, porque a gente não tem mais a marcação dos ciclos. Isso é algo muito importante se hoje fazer. em dia O caiu, casamento, né? por exemplo, o casar com outra pessoa, virou instituição o casamento, né? Né, já não... Já não é algo mais que, tipo, marca. E quando a gente não marca esse tipo, a entrada na terceira idade, quando a pessoa vira um ser sábio de sabedoria, tudo isso era muito marcado nas culturas antigas e isso se perdeu muito na contemporaneidade. O que eu gostei muito de ter encontrado a bruxaria nessa época é porque é isso, você aprende sobre isso. Você aprende a observar os fenômenos, você aprende a observar a Terra, você aprende a se conectar com todo. E eu achava isso incrível, assim, né? Porque tinha muito esse lugar onde que você entendia que a espiritualidade era sua e você tinha que trabalhar, né? Não tinha muito essa ideia das outras religiões de que tem um céu e um inferno e você tem que ser uma determinada pessoa pra não ir pro inferno, sabe? Sim. Tipo, não tinha isso. Você trabalhava a sua espiritualidade porque você reconhecia aquilo enquanto algo bom e que te fazia bem e fazia bem pras pessoas ao redor. Então, eu curti muito a bruxaria nessa época quando eu entrei em contato. Mas não fiquei nela. Tudo isso pra falar sobre o meu percurso espiritual. É assunto, né? Enfim, adolescência. Fui fazer minhas coisas de adolescente. Farriar como todo bom adolescente. Mas foi bom que isso daí já te deu um caminho também, super, né? porque tudo que eu comecei a aprender e me desenvolver naquela época foi se dando a partir dos meus estudos da bruxaria, né? E aí com 18 anos. Eu tinha 18 para 19 anos. Eu conheci um amigo que ele era budista. E eu sempre flertei bastante com as religiões orientais, assim. Os orientais, eles têm uma forma de enxergar o mundo que é muito bruxoso. Sim, essa forma de você perceber os ciclos, de você se conectar. De energia. Sim, a energia do corpo, trabalhar a energia do corpo, né? Então, e são milênios de estudo, assim, né? O hindu, acho que é a religião mais antiga do mundo, assim, né? O hinduísmo. Então, eu tinha esse colega que ele era budista e ele me levou uma vez numa reunião e eu já flertava um pouco com o budismo, assim, justamente porque tinha essa ideia de você trabalhar a sua espiritualidade pessoal, assim. E fiquei no budismo durante 5 anos. Legal. Foi bastante tempo. Foi até os meus 24 anos. E parei de frequentar pelo mesmo motivo que até hoje eu não frequento mais nenhum tipo de religião. De vez em quando eu vou numa casa ou outra, mas não frequento mais. Porque eu acho que tudo vira uma institucionalização, sabe? Né? Como se você estivesse assinando um contrato, né?
E aí, tipo, não é mais sobre trabalhar a sua espiritualidade e sua conexão. É sobre você levar o amiguinho pra reunião. É sobre você ficar discutindo temáticas pra trabalhar lá na reunião e se apresentar. É sobre você ficar contribuindo financeiramente pra manter a casa. Tipo, não é uma crítica isso. Não é que eu sou contra esse tipo de coisa, até porque é isso. Pra esses tipos de religiões e instituições existirem, precisa disso tudo. Ter, realmente. Precisa dessas pessoas, precisa dessa dedicação, precisa de pessoas ensinando pessoas, trazendo pessoas contribuindo financeiramente pra manter esse tipo de coisa. É o que leva esse conhecimento pro mundo inteiro. Isso é muito bom. Mas outro lado, né? Eu acho que isso acaba também acaba responsabilizando o indivíduo, dá um trabalho pro indivíduo fazer. E aí esse indivíduo ele acaba se afastando do trabalho espiritual. E foi isso que eu sentia na época. Eu sentia que quando eu estava frequentando esses lugares, casas, terreiros ou budismo, eu sentia que eu estava me afastando do meu lado espiritual. E quando eu estava sozinha, só fazendo minhas leituras de bruxaria, por exemplo, às vezes uns rituais, uns banhos, cara, eu sentia tanto, sabe? Eu me sentia tão bem, eu sentia a espiritualidade dentro de mim, eu sentia aquilo acontecendo no meu caminho, ao meu redor, o meu humor mudava. E aí foi por isso que eu parei de frequentar espaços, né? Vou de vez em quando por questões pontuais, mais especificamente em terreiros, mas eu não trabalho mais nesses lugares. Sim. Porque eu acho que é isso, quando você assume essa responsabilidade de trabalhar num lugar, você vai usar a sua espiritualidade para ajudar outras pessoas. E eu acho que eu ainda estou no momento de usar a minha espiritualidade ainda pra expandir ela. Evoluir mais. Eu não vou conseguir usar a minha espiritualidade pra ajudar outras pessoas se eu não tô trabalhando ela, assim, né? Sim. Eu sentia que aquilo me sugava, só ia sugando e eu ia me afastando da prática, né? E aí não fazia sentido, assim, tipo, eu não tava bem ajudando ali, tipo, ninguém, porque eu não tava me sentindo bem, então não fazia sentido. E aí por isso que hoje eu estou só na bruxaria. Mas é isso, assim, ainda eu utilizo da bruxaria pra trabalhar a espiritualidade. E aí como é que chego no tarô, assim, né? 2020, acho que foi um ano bem marcado por questões espirituais pra muita gente, porque deu essa ênfase no fim do mundo, então todo mundo ficou... E agora? E agora, o que é isso? Eu acho que como muita gente, eu entrei numa crise ali, né, meio que existencial, porque eu tava super engajada, pós-faculdade, como eu falei, eu gosto muito da área de pesquisa, era jovem ainda, eu queria muito trabalhar na área acadêmica, eu sonhava em ser professora universitária, eu queria, tipo, terminar a pós, engajar no mestrado, tinha todas essas piras, assim. E aí veio a pandemia, e aí eu olhei aquele monte de gente morrendo, e eu fiquei tipo, mano... Que merda é essa, velho? Que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, me matando de estudar, pra quê? Tipo, que um momento. Pra entrar numa academia que é um ambiente extremamente egocêntrico, machista, sabe? E me matar aqui pra reforçar o meu saber, pra ter que provar meu saber pra um homem velho, branco, burguês, assim, tipo... Eu quero ir pra praia, eu quero tomar banho de mar, eu quero curtir a vida, eu quero ver o pôr do sol, eu quero escutar passarinho cantando, sabe? Tipo, as pessoas estão morrendo e estão só trabalhando, sabe? Não faz o menor sentido, perdeu o sentido total de tudo que eu tava vivendo na época. E aí foi quando eu comecei a me conectar ainda mais com meus estudos da bruxaria, eu comecei a fazer mais banhos espirituais, comecei a fazer mais rituais, pra me aproximar mais dessa prática, porque eu fui percebendo que eu estava carente dessa conexão com a Terra. Eu acho que o mundo tá carente com essa conexão com a Terra, por isso que aconteceu a pandemia, sabe? As pessoas, elas talvez até misturou um pouco essa ideia de religião e espiritualidade e se esqueceu que tudo isso só existe pra gente se conectar com a Terra, sabe? Nossa, escutem os povos originários, gente, escutem aquelas benzedeiras, escutem as avós que têm, tipo, esse tipo de conhecimento. Quanto mais afastado, mais civilização, mais... Cara, longe você se encontra da Terra, mais louco você fica. Isso é verdade. Mas sem sentido a vida fica. Porque, de fato, não tem sentido. Porque a gente não nasceu pra trabalhar e pagar conta. Não é esse o sentido da vida. O sentido da vida é, de fato, a gente estar em conexão com o todo. Como as plantas, como os animais fazem. Sim. Sabe? E a gente simplesmente monopolizou a existência. E aí a gente perdeu esse contato espiritual. E aí a gente adoece.
A gente colocou aquilo de trabalhar, procriar e morrer, e diversão é só um simples fato que tem que acontecer às vezes. Numa sexta-feira, ficar lá enchendo o cu de happy droga, hour, happy hour, e é isso. E Não é. E aí a gente adoece, e aí a gente fica ansioso, e aí a gente fica depressivo, e aí a gente fica esquizofrênico. Porque não é sobre isso a existência, sabe? A nossa existência é sobre existir. É isso que significa viver, literalmente, assim. E eu fui percebendo isso em 2020, assim, que eu não queria estar fazendo aquilo que eu tava fazendo, tipo, que aquilo não era meu. O que era meu, assim, o que fazia meu coração pulsar, era quando eu tava, sei lá, mexendo com ervas, sabe? Era quando eu tava preparando um banho, era quando eu tava escutando uma música ritualística, era quando eu tava acendendo incenso, era quando eu tava pisando na grama, sabe? Entrando no mar. Sentir aquele contato, Sim, contato com os animais, contato com as plantas. Meu, até hoje, eu vou no Ibirapuera, é outra energia que corre no corpo. É outra pira, sabe? Faz aquilo de abraçar a árvore, sentir aquela energia. Não chega a ser tão hippie, não. mas sim. Não, sim, mas é legal, sim, é também. legal, é legal. Exatamente. É a mesma pira de abraçar uma pessoa. Você já viu aqueles estudos, assim, que as pessoas falam que pra você poder sentir o outro corpo humano, você tem que ficar pelo menos 1 minuto abraçado? E aí você relaxa, entrega e endorfina no cérebro. Aquela troca de energia. Aquela troca de energia deliciosa. Com as plantas, animais é a mesma coisa, sabe? Abraçar ali a árvore, deitar na grama por uns minutos, meu, a troca de energia é gigantesca. E aí foi quando eu percebi, assim, que tipo, eu precisava me conectar mais com esse lado espiritual e trazer ele pra minha vida, inclusive pra minha profissão, né? Eu já tinha uma amiga nessa época, eu já sabia do tarô, eu já tinha lá minhas ciganas favoritas que tiravam meus tarôs. E uma amiga minha começou a estudar o tarô na época, né? Trabalha, inclusive, a Bianca. Depois eu passo até o contato dela, Artemisia Tarô, acho que é o Instagram dela. Trabalha com tarô até hoje. E aí ela tirava tiragens pra mim e eu achava aquilo tudo incrível e muito mágico. E aí foi lá e comprei meu deck. E comecei a estudar as cartas, comecei a me aprofundar, comecei a tentar entender como é que funcionava, o que era aquilo, por que as coisas aconteciam daquela forma. E fui me apaixonando por aquilo. Aquilo deixava realmente meu coração muito quentinho, assim. E é muito engraçado, porque quanto mais você vai se aproximando dessa prática espiritual, mais coisas espirituais vai acontecendo com você. É um negócio muito louco, assim. Eu comecei a ter muitos sonhos premonitórios, assim, sonhos com divindade, sonhos espirituais, sonhos com meus ancestrais, mano, umas coisas muito doidas, sabe? Que, tipo, você fala, não é possível, existe um divino aqui, né? Porque não é possível. E o tarô foi entrando muito nesse lugar pra mim, assim, de elevar. É uma prática que vai elevando mais o meu espiritual, ele vai trabalhando melhor o meu espiritual. E aí eu comecei a estudar, isso foi em 2020, e desde essa época eu venho estudando e trabalhando, faço tiragens para meus amigos, para sempre que alguém me pede. Já cobrei algumas consultas, mas eu comecei a trabalhar efetivamente com tarô esse ano, de montar uma clínica com tarô. Né? Porque é isso, tudo vira dinheiro, também tem que pagar minhas contas. Então. Só que eu fui percebendo que foi um lugar assim que vai fazendo parte de quem eu sou, vai fazendo parte da minha trajetória. Por isso que eu contei dessa minha trajetória espiritual. Né? Exatamente. E tem muito a ver comigo, tem muito a ver com a forma do que eu trabalho, inclusive com meus pacientes na clínica. Eu sou esse tipo de pessoa, eu sou esse tipo de terapeuta, eu converso sobre esse tipo de coisa com meus pacientes, então legal. Vai dando muito match, vai fazendo muito sentido. E teve também um propulsor, digamos assim. Quando eu engravidei em 2021, a minha gravidez, a minha gestação foi uma coisa muito louca. E eu acho que me aproximou ainda mais desse contato espiritual, porque eu acho que, enfim, se você pesquisar no Google e pessoas que têm filhos vão saber o que eu tô falando, mas grávidas começam a ter uns sonhos muito loucos, cara. Eu não sei, tem uns estudos aí falando o que acontece com o cérebro da mulher grávida, mas eu comecei a ter uns sonhos muito loucos, assim, tipo, eu me comunicava com a minha filha através de sonhos, assim, antes de eu saber que era menina. Eu já via ela vindo até mim como uma sereia que dominava a água e falando comigo sobre coisas espirituais e me chamando pra entrar no rio. E notem, gente, minha filha é aquariana e o símbolo mitológico de aquário é uma sereia. Sim. E todas essas coisas. E ela ama a água, ama a mar, assim, e todas essas coisas vão fazendo muito sentido, assim.
E eu vou lembrando dos sonhos que eu tive, das coisas que iam acontecendo, antes mesmo de eu saber tudo da minha gestação. E foi um período muito turbulento. Eu acho que na vida de toda mulher quando você descobre que você tá grávida, porque a sua vida muda radicalmente. Muda total, né, meu? E aí aquilo fez eu desestabilizar, como tudo acontece com toda mulher quando você descobre ali, né? Fiquei numa crisezinha depressiva, fiquei desesperada, não sabia muito o que fazer. E uma amiga muito grande, assim, que é psi também, a Mari, ela super me acolheu, super me ajudou, super me apoiou nesse momento muito difícil. E ela me levou num centro xamânico, em Anduru, acho que chama. E ela pagou pra mim uma tiragem com uma taróloga terapêutica lá. E foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com o tarô, para além desse lugar, assim, de usar o tarô divinatório, assim. Foi um tarólogo, uma consulta de tarô terapêutico. E eu fiquei quase 3 horas com a taróloga em sessão. A gente conversava um pouquinho sobre a vida e o que estava acontecendo ali na minha vida. E depois ela ia usando o tarô ali como... pra perguntar tudo que eu queria saber, pra olhar tudo onde que eu precisava olhar, ou onde que eu precisava cuidar, o que estava acontecendo, como que eu ia poder me acolher naquele momento que estava sendo difícil pra mim. E no finalzinho da sessão, foi uma sessão incrível, muito significativa, no finalzinho eu perguntei pra ela, eu ainda tava nessa pira de ser professora, eu perguntei pra ela, qual que vai ser meu futuro? Eu vou trabalhar como professora? É isso que vai acontecer? E aí ela falou que via realmente muito estudo no meu caminho. Só que ela falou que eu sou o tipo de pessoa que trabalha com cura, que eu tenho um poder muito grande de cura, com as mãos, e que que o meu futuro ia ser marcado por trabalho com cura, mas não ia ser com a cura através da psicologia, ia ser com cura através de oráculos. E eu achei aquilo, mano. Eu tava começando a estudar tarô, eu tava no comecinho, eu tirava algumas tiragens, mas eu ficava tipo, mano, será que é isso? Será que eu vou trabalhar com tarô mesmo? E essa vai ser, tipo, a minha profissão principal, não vai ser a psicologia, a supervisão? E aí eu comecei a investir mais, assim, comecei a estudar bem mais, eu comecei a trabalhar mais isso. E aí começou a surgir essa ideia, assim, de, bom, vou fazer um curso, vou me aproximar mais, porque tarô é um estudo pra vida toda. Cada vez que você vai estudando, você vai descobrindo mais simbologia, mais significado das cartas. E aí foi quando eu comecei a querer ter essa ideia de montar essa clínica para trabalhar com tarô terapêutico. Legal. Que é esse lugar diferente que muitas pessoas oferecem um tarô, desse lugar mais divinatório, de tantas perguntas por tantos reais, tiragem tal por tantos reais. Não, eu quero oferecer um serviço terapêutico, de fato, assim. Quase como se fosse uma sessão de psicoterapia. Mas onde a gente vai utilizar o tarô como ferramenta pra gente trabalhar determinado tipo de comportamento, ciclos e temáticas que a pessoa quer trabalhar. E aí foi aí que eu cheguei no tarô. Poxa, legal. Falei bastante, né? Não, mas foi bom. Né? Se você só falasse como chegou ali de imediato, também não seria legal. Não dá, né? meu. Eu sou sagitariana também, eu sou sagitariana, a gente fala, a gente conta história, a gente bons contadores de história, a gente demais, não a gente fala até demais, assim, né? Então não dá pra diminuir o assunto. É tudo, meu. Nossa, maravilhoso. E assim, quais habilidades você considera essenciais para ser uma boa taróloga? Você acha que tem alguma habilidade ou... Olha, eu sou do tipo de pessoa que acredita que todo mundo tem esse lado espiritual. Todo mundo pode trabalhar com tarô. Eu já acho que não. Talvez tenha um pouquinho mais de estrutura emocional e mental pra trabalhar com tarô. Importante. Façam terapia. Mas é isso, assim. Todo mundo não é isso, não é que todo mundo é apto, mas é algo que quem quiser pode se interessar. Mas é isso, assim, saiba que é muito estudo, é muita dedicação. É isso, é um estudo pra vida toda e acho que assim como o ser psicólogo, assim, você precisa ter esse lado afetivo, esse lado acolhedor, esse lado de querer trabalhar com cura, de querer ajudar o outro, de saber acolher o outro, né, tipo, porque não é só um tete a tete, a pessoa tá ali literalmente que nem na sessão de psicoterapia, assim, a pessoa tá contando sobre a vida dela, ela tá muitas vezes em sofrimento, ela tá precisando de uma ajuda, um auxílio, então você acaba sendo esse canal de trabalho com cura da pessoa. Então você precisa ter essa noção, o que você vai precisar também se estruturar e trabalhar o seu emocional, fazer uma boa terapia, trabalhar o seu espiritual também, pra você poder estar acolhendo aquela pessoa, assim. Então, de fato não é pra qualquer um, mas quem quiser precisa ter essas coisas em mente, assim, que suga energeticamente, você precisa ter noção do que você tá fazendo e falando.
Você precisa ter cuidado com aquilo que você fala. É importantíssimo você separar as coisas, como eu sempre falo, gente, eu sou psicóloga, eu sempre bato nessa tecla. Psicoterapia é psicoterapia. Terapias alternativas, terapias holísticas são terapias alternativas, né? Você pode ir lá e se consultar no tarô e tentar descobrir uma determinada questão. Mas se você estiver precisando de ajuda psicológica, se você estiver em sofrimento, se estiver acontecendo alguma coisa tensa na sua vida, procure um profissional de saúde mental. Né? Procure um médico, assim. Tipo, não vai querer resolver com aquelas cartas, assim, que o cigano ali, a taróloga, não vai resolver a sua vida, a sua saúde física, a sua saúde mental e emocional. Pode até dar uma direção. Pode até dar uma direção, assim, isso é nosso trabalho também enquanto tarólogo, ter esse cuidado, assim, de, olha, sei lá, muitas vezes acontece de você tirar um tarô que você vê um sofrimento muito profundo da pessoa, a pessoa tá num nível de depressão muito grande, vai pedir ajuda ali pras cartas. É o seu trabalho enquanto tarólogo poder indicar um profissional de saúde mental pra pessoa. Tipo, a gente tá ali pra ver o que dar essa interpretação do que aparece nas cartas, mas a pessoa não pode depender somente daquilo pra se cuidar. Né? Então a gente precisa indicar um bom profissional pra ela também. Legal. E como você mantém a objetividade e a ética durante as leituras de tarô? Que bom que a gente já entrou nesse assunto, a gente já vai falando sobre isso, assim, né? Já estamos surfando já no... Já. Então, assim como a ética na terapia, acho que é importante, tipo, deixar pra pessoa claro que não tem julgamentos ali, que não pode ter julgamentos ali, que o tarólogo ele tá ali pra fazer a interpretação das cartas, mas ele também é falho, ele também pode interpretar errado, então aquilo não pode ser tido como uma verdade absoluta. É preciso acolher a pessoa, é preciso ser afetivo, é preciso deixar a pessoa confortável. Muito importantíssimo, tipo, no mínimo, gente, acende um incenso, faz uma limpeza da sala espiritual, sabe? Mandar um pouquinho de energias antes e depois do atendimento, pra ter esse tipo de cuidado espiritual também. Eu acho que é isso, assim, tipo, não levar o que é dito ali pra outras pessoas, não ficar compartilhando. Tem que ser um ambiente seguro pra pessoa poder compartilhar. Né? E é isso, saber que aquilo não é tudo, como eu falei, assim, é importante, tipo, você ter essa noção de que se a pessoa estiver precisando de um profissional mais adequado pra trabalhar uma determinada questão, você tem que indicar, você tem que falar pra pessoa também, assim, porque a pessoa ela vai te pedir ajuda, e ela vai, de fato, acreditar naquilo que você tá falando, assim, as pessoas têm muita fé e muita crença em muitas coisas, então tem que ter cuidado com isso, não dá pra fazer de qualquer jeito, tem que orientar a pessoa. Verdade. E aproveitando em indicar, eu vou deixar aqui uma indicação pra vocês, que é do nosso luthier Armando Rocha, que você também toca, eu toco, e todo mundo que toca Zangado. precisa conhecer o Zangado, cara. Meu, precisou de reparo, manutenção, aula de violão, aula de baixo, fala com o Rocha. Eu vou deixar o contato dele aqui. E aproveitando esse momento, teve umas perguntas aí pra você tirar umas cartinhas, né? Teve Vamos sim. aproveitar pra... Vamos lá, então. A gente teve algumas perguntas que veio pelo Instagram, né? Então a gente pode começar com elas. Qual que é a primeira pergunta? Aqui. Teve uma pergunta do Giliard, que não é especificamente pra perguntar pras cartas, mas ele queria saber que livros eu indicaria pra quem tem interesse em conhecer o tarô. Gente, a gente tá em pleno século XXI, a internet tá aí. Cara, você quer fazer um curso, pagar um curso, você pode até fazer um curso, pagar um curso. Eu preferi, inclusive, fazer um curso com um professor, porque eu acho que eu aprendo mais fácil quando eu tô fazendo aula, né? Mas assim, livro em PDF, vídeo, pessoas ensinando na internet, eu acho que isso, o conteúdo que tem na internet é muito vasto, é muito amplo. Rapaziada, a mesinha não vai aparecer, que ela tá bem bonita, hein? Infelizmente não vai aparecer mais. Mas é isso, gente. Eu acho que não indicaria um livro em específico. Tem um autor que eu gosto muito que ele chama Neff, acho que é. Ele tem uma trilogia de livros que é um pouquinho caro, mas eu acho muito completo. Ele fala sobre a origem, ele fala sobre a simbologia, ele fala sobre os significados, ele fala sobre a estrutura do tarô, ele fala sobre tudo. Então, assim, se for pra gastar dinheiro com livro, eu compraria só essa trilogia. Porque a maior parte dos livros de tarô, eles estão sempre falando da mesma coisa, que é o método de tiragem e o significado das cartas. Isso aí você acha de graça na internet, em vídeos, YouTube, podcast, o que mais tem é conteúdo sobre isso, sobre o significado das cartas, né? Mas esse autor, assim, nem Neff chama. Tarô. Fica a dica, hein? Tarô alguma coisa, o livro dele.
São 3 livros, assim, eu acho que se for pra gastar com livro, eu compraria o livro dele. Agora vamos lá, pra a Vicky, maravilhosa, já que a gente tá aqui fazendo publi, assim, já deixo até a publi da minha tatuadora, gente. @tatu.davicky. Ela é daqui do Jabaquara, fez aqui, ó, isso aqui, fez essa daqui, fez essa daqui. Toda minha tatu bem bruxosa, foi ela que fez. Maravilhosa, deixa o contato dela também. Deixa o contato dela, vamos fazer publi de todo mundo aqui hoje. Ela não tava sabendo o que perguntar, e aí ela pediu pra um conselho aí do universo sobre a vida dela, sobre os acontecimentos que tá rolando, então vamos ver o que Vamos lá, hein? O que as cartas vão dizer? Esse é o momento que dá aquele friozinho na barriga pra pessoa, né? Menina. Vamos lá. Muito bom, hein, Vicky? Ó, saiu aqui a Rainha de Ouros, que eu acho que inclusive é muito você, hein, mulher? É muito você, assim, uma pessoa que é muito estruturada materialmente falando, muito engajada no trabalho, que tá procurando essa segurança e essa firmeza financeira. E é isso que o tarot tá falando pra você, assim, tipo, continue nesse caminho que você tá percorrendo agora, continue trabalhando, continue investindo, você tá construindo, assim, uma carreira muito sólida e isso vai perpetuar por toda a sua vida, assim, né? Então, continue o que você tá fazendo, continue trabalhando muito e você vai enriquecer muito, vai prosperar muito por esse caminho que você tá seguindo, assim. Então, eu conheço muito o trabalho dela, eu sei que você já tá crescendo muito nesse lugar, só continue o que você tá fazendo, porque você já tá num lugar de muita maturidade material. E você vai adquirir ainda mais, assim, você vai ter muito mais estabilidade, muito mais prosperidade. Então, só continue o que você está fazendo, sem erro. Mas não precisa ter medo, gente. Coisa leve. Agora, o Gui pediu um conselho pra vida profissional dele e amorosa. Todo mundo adora perguntar sobre a vida amorosa, né? Nesse ano. Vamos ver se tem alguma coisa nova por vir. Primeiro perguntando sobre Profissional. A vida profissional. Eu sempre penso nisso. Acho que a maioria das perguntas é tudo questão mais do coração mesmo, né? De relacionamentos. A temática do amor é algo que mexe muito com as pessoas. Né? E isso aparece em muitas situações, né? Desde que o homem é homem, desde que o Desde mundo que o mundo né? é mundo, amor e ódio são sentimentos mais intensos que existem, assim. Então a gente é muito mexido através disso. Mas não vamos depender disso, tá, gente? Pra viver. Vamos se amar e vamos crescer, se estruturar e aprender a se relacionar também, porque muita gente tá solteira, muita gente tá desaprendendo a se relacionar. Então vamos... Ó, até caiu aqui umas cartas. Eu adoro quando eu tô embaralhando e as cartas caem, porque já diz muita coisa, né? Mas é isso. Ai, carta de copas. O Gui é pisciano, gente. Sempre sai copas pra tiragens de piscianos, é incrível. Bom, aqui tá falando que você tem trabalhado muito e se esforçado muito e que às vezes isso te deixa muito cansado. Então, talvez seja o momento de você ter um pouquinho de descanso também, assim, às vezes é um cansaço muito físico. Você vai continuar se esforçando, você vai continuar trabalhando muito, mas, pô, se cuida. Cuida do corpo, cuida do mente, porque não adianta nada você ficar trabalhando loucamente e adoecer, né? Então, descansa, vai ter muito trabalho ainda por vir, mas descansa e cuida do seu corpo pra você não se desgastar. O que ele tá falando também é que nesse momento talvez você precise entrar um pouco mais em contato com a sua intuição, porque você tá talvez carecendo um pouco desse contato um pouco mais espiritual e um pouco mais intuitivo, né? Como a gente tá falando aqui do seu trabalho, e eu sei que o seu trabalho é relacionado com cura também, o guia enfermeiro, talvez ele esteja pedindo pra você cuidar um pouco desse lado mais espiritual, assim, que pode acabar sendo sugado um pouco nesse processo. Exaustão física, espiritual e mental. É o que tá rolando aqui. Mas não tá falando coisas ruins ali pro futuro. Pelo contrário, ali no futuro tá colocando como se você já tivesse alcançado ou irá alcançar esse lugar de mais maturidade emocional, muito provavelmente para lidar com essas questões do trabalho. Então, faça um pouco desse percurso. Para, descansa, reflita, trabalhe o seu espiritual, trabalhe a sua intuição, trabalhe o seu emocional para você atingir esse lugar de mais maturidade emocional para poder continuar trabalhando. Profissionalmente é isso. Agora vamos ver amorosamente.
gostei da cor do paninho. Linda, eu gosto de verde. É, verde é meu. E é legal que tem uns signos, uma coisa bem mística. Tem uma tiragem que eu trabalho que chama mandala astrológica e ele ajuda muito, assim, porque cada casa tem um significado, são 12 cartas, cada casa tem um significado numa determinada área da sua vida e é bem legal. É por isso que eu já comprei esse tecido. Depois eu mostro pra vocês a toalhinha bonitinha que a gente tá falando. Muito bem, Gui. Muito bem. Me assustei aqui com a primeira carta. Mas muito bem. Tá ruim não, hein? Tá ruim não. Mas assim, não vejo um novo amor surgindo pra você, não. Eu vejo pelo contrário, assim, né? Ai, movimento muito pisciano esse. Saiu um 10 de espadas. É uma carta até meio feinha, assim, né? Porque às vezes você pode estar sofrendo muito aí, esperando uma determinada paixão, esperando um determinado amor, e você vai ficar meio que esperando, sofrendo, assim, porque não vai rolar. Aqui, esse tarô que eu uso é o tarô da bruxa moderna, né? E nesse desenho do tarô, são 10 espadas enfiadas na moça, e ela tá segurando um celular, tipo, esperando a mensagem de alguém. E a ideia meio que é essa, assim, isso tá te causando sofrimento. Sabe? Tipo, para de ficar nesse lugar de espera, para de ficar achando que algo vai acontecer, achando que algo novo vai surgir, porque não vai, né? Em contrapartida, saiu logo depois o 10 de ouros e o 9 de ouros. E o que ele tá dizendo aqui, talvez, é que você talvez precise investir um pouco mais na sua família, dar atenção um pouco mais pra sua família, pro seu trabalho, você vai colher muitos frutos materiais com o seu trabalho, vai ter muita prosperidade material aí por vir, e não vejo que vai chegar alguém. Porém, se chegar, vai chegar também muito nesse contexto, onde vai ser uma pessoa que vai ser muito mais afetiva, muito mais familiar, que vai estar junto com você nas coisas e que vai te ajudar a prosperar financeiramente. E é isso. Sem mais delongas, se você quiser marcar lá uma consulta. Tá aí. E aí tem mais uma pergunta que é de uma pessoa que preferiu não se identificar. Um anônimo, né? Um anônimo, eu vou chamar o fulaninho. O fulaninho pediu pra eu saber se a Joaninha tá interessada nele, né? Então vamos perguntar pro tarô se sai alguma coisa. Não, pera. Deixa eu voltar aqui na embaralhada. Às vezes eu reestruturo a pergunta aqui. Menina. Eu gosto de digitar aqui a energia certa das cartas, então vamos lá. Então vamos ver. Olha, fulaninho, me parece que essa pessoa, ela tá muito nesse lugar de querer ter trocas com você, de querer... Tem alguns interesses aí, talvez, assim. É uma pessoa que, tipo, ela tá curtindo te conhecer, é uma pessoa que ela quer fazer parte da sua vida, mas talvez não num lugar romântico, porque ela tá um pouco desequilibrada, talvez, principalmente materialmente falando, assim, financeiramente falando. E ela não tá muito em vista de procurar uma nova paixão, um novo relacionamento nesse momento. Ela tá curtindo essas trocas que ela tá tendo com você, é muito gostoso e ela tá fazendo isso de coração, mas não é o momento dela se relacionar e isso não tem a ver com você. Pelo contrário, essa pessoa, ela tá num corre muito grande de trampo, de investimento, de querer crescer e se desenvolver profissionalmente, então ela não tá buscando novas relações. Ao mesmo tempo que é isso, assim, ela tá muito nesse gás de querer se desenvolver e querer crescer. E numa dessas ela consegue se equilibrar e se desenvolver melhor afetivamente. E pode ser que exista a possibilidade de um futuro entre vocês. Aqui não anula essa possibilidade. Mas nesse momento não é isso que ela tá focada. É isso. Quer fazer uma pergunta agora? Vamos, né? Já tô aqui. Eu gosto que deixa as coisas acontecerem, né? Mas vamos lá. Menina, eu tô que nem sua amiga, eu não sei o que perguntar, então... alguma coisa do coração.
Fazer até uma tiragem diferente pra você. Né? Vamos ver aí o que aparece no caminho amoroso do Guará. Sagitariano sofre, né? A gente é meio desapegado. Desapegado em relacionamento, a gente funciona de um jeito diferente, é difícil se relacionar às vezes. Demais. As pessoas não entendem a gente, né? Elas não sabem a verdadeira diversão. Escolhe pra mim um montinho. Vamos pegar o do meio. Cartas boas pro coração, hein, Guará? Tá, vamos lá. Eu fiz uma tiragem diferente aqui pro Guará, que chama o método Pedalã, que ele... Enfim, vou comentando e falando. Num aspecto um pouco mais positivo, parece que chega alguém e você vai ficar muito feliz com isso. Você vai ficar muito animado, assim. Adoro quando sai a carta do sol, porque é isso. A carta do sol é pura carta sagitariana. Adiante, tipo, né? pode colocar todo o otimismo sagita pra fora e brilhar, e vai ser muito incrível. Ao mesmo tempo que, por um lado negativo, você tá aqui, ó. 4 de copas. Meio que, tipo, desdenhando a chegada de novo amor. Isso aqui é literalmente o As de Copas que também saiu aqui. Quase como se você tivesse, tipo, entediado. Sabe? Tipo, não quero. Você tá assim? Tô. Tipo, ok. É isso. É isso, né? Tipo... E aí, ele sai ainda com, aqui na carta do caminho, e é um direcionamento do tarô, o As de Paus e o As de Copas. E é interessante, porque tá falando que vai chegar um novo amor. E só que você precisa se abrir. Você precisa estar disposto, você precisa acolher, você precisa agir, você precisa estar aberto pra isso, né? Não dá pra desenhar. Se você ficar desdenhando, o negócio não vai ser legal. Mas aí, numa carta aqui de finalização de conselhos, saiu o 3 de paus, assim. Talvez você também, às vezes, está muito fixado em algo que já passou, ou fica muito fissurado em ficar olhando pro seu passado, pro seu caminho, pra sua trajetória emocional do seu passado, e isso pode acabar te atrapalhando, assim. Então, não foca nisso, assim. Acho que tem possibilidade de se desenvolver isso futuramente, mas você precisa focar no presente e no futuro. Sim. E permitir que isso, de fato, irradie a sua vida, porque vai ser um sentimento muito bom pra vir, mas você precisa estar aberto pra receber. Fica a dica, hein, Guará? Fica a dica, hein, Guará? Aí, deixa eu mostrar aqui o panozinho que eu faço as leituras pro pessoal. Olha que bonitinho, gente! Comprei no Mercado Místicos. Místico é uma feira das bruxas que tem todo ano. Mas enfim, né? Super legal. E, Isa, vamos voltar pras perguntinhas. Vamos para as perguntinhas. Qual é o maior desafio que você enfrenta como taróloga? Manter uma limpeza energética adequada. Sou meio preguiçosa também, né? Às vezes, tipo, tô com preguicinha de tomar um banho espiritual, mas é muito importante fazer isso, assim, tipo, manter o corpo limpo e protegido. Isso não só pro meu trabalho como tarô, como meu trabalho como psicóloga também, assim, escutar algumas histórias densas de pacientes suga muito, né? Eu tenho até uns colegas que colocam os dentes de alho no bolso, assim, superstições, né? Pra não sugar tanta energia, porque demanda muito, assim, né? Então, eu acho que cuidar desse lado mais espiritual é muito desafiador. E acho que outra coisa que também é muito desafiadora também é conseguir divulgar esse trabalho, conseguir clientela, conseguir... Ainda tem muita gente com o pé atrás quanto bastante, a isso, né? bastante. Tem gente que não vê isso com bons olhos ainda. Sim, julga, não entende como é que funciona, ainda tem muita gente crítica e cética, então, tipo, é difícil lidar um pouco com essas pessoas, assim, mais céticas, mas é isso, assim, eu acho que ao mesmo tempo, eu sou muito dessa brisa de que a gente tá entrando na era de aquário, né? Pra quem não sabe, a era de aquário, ela vai falando desse lugar que as pessoas vão encontrar refúgios mais espirituais. Não à toa tá crescendo muito esse tipo de trabalho. Trabalho com tarô, trabalho com terapias alternativas, trabalho com terapias de uma maneira geral. Sim. Porque as pessoas estão buscando mais isso, estão buscando trabalhar mais a espiritualidade. Você falou da pandemia pra cá, a gente percebe que isso tem
ficado mais presente, né? Sim. E pra quem não conhece, gente, assim, a Era de Aquário é uma pira mais astrológica. Quem estuda um pouco sobre astrologia entende, mas a gente tá saindo da Era de Peixes, que foi uma era muito marcada por guerras, conflitos, que foi o século passado. Revoluções, mudanças de atitude, muitas brigas, mudanças de comportamento humano, e nesse sentido se desenvolvendo também, progredindo, muito progresso humano. E a gente está indo para essa era de Aquário, que fala dessa retomada à conexão, retomada espiritual. E aí, alguns especialistas falam que a gente entrou quando fez 2000, outros falam que a gente entrou agora, mas dá pra perceber desde a pandemia que as pessoas estão buscando mais esse contato espiritual. Então eu percebo que foi crescendo a procura, foi crescendo o número de tarólogos, foi crescendo a procura para esse tipo de terapia. Na clínica da psicologia também, como eu comentei, foi crescendo esse tipo de procura. As igrejas também estão mais lotadas, as pessoas estão em busca de outras religiões, de se aprofundar mais nesse lugar, cada um com a sua fé ali no que acredita, mas todas elas tentando esse contato mais espiritual, né? E muito provavelmente isso vai ser no próximo milênio inteiro. E eu acho que isso acaba sendo desafiador, porque aumenta o número de tarólogos, aumenta o número de concorrentes. É verdade. Né? Mas é isso, somos 8 bilhões de pessoas no mundo, assim, né? Vai ter muita gente pra gente consultar, muita clientela. Mas é isso, às vezes é difícil você poder passar essa confiança pra pessoa, passar que o seu trabalho, se ele é um bom trabalho, se ele não é um bom trabalho, e oferecer isso pras pessoas. Outra coisa que eu acho muito difícil também em ser taróloga, especificamente, não psicóloga, Cara, o trabalho do tarólogo é igual o trabalho do psicólogo. Eu não consigo não relacionar as coisas, gente, desculpa. Tá muito intrínseco algumas noções, assim. Mas é isso, a pessoa ela coloca muita fé no que você tá falando. Então, mesmo como psicólogo, mesmo como tarólogo, você tem que tomar muito cuidado no que você tá dizendo. O trabalho do tarólogo, o nosso trabalho, assim como na psico, que é iluminar o caminho da pessoa e acompanhar ela, mas não percorrer o caminho por ela, o tarólogo é a mesma coisa, assim, a pessoa coloca muita expectativa ali. Ah, porque a minha taróloga falou. Ah, porque saiu isso nas cartas. E a gente precisa lembrar que é isso, os tarólogos também são seres humanos, eles também erram nas interpretações, isso é muito passível de acontecer, acontece com muita frequência também. A gente está em constante estudo e desenvolvimento, então a gente pode falar uma coisa que não tem nada a ver. Por isso que eu falo, eu acho muito desafiador, porque tem que ficar pontuando e batendo nessa tecla. Não é pra tomar isso como verdade absoluta. Sabe? Tipo, falou que fulaninho vai voltar pra mim e o fulaninho não retorna. Pode levar aquilo como um conselho, mas... Isso, é um conselho. É um conselho. O tarô, eu acho que até falando um pouquinho dessa estrutura que eu acho bastante instigante, assim, que até eu tô estudando e pesquisando pra entender um pouco melhor, porque ainda fica num campo muito espiritual. Ele trabalha muito com a noção de aleatoriedade, né? Então a gente embaralha e sai cartas ali. Só que as cartas do tarô, pra quem não sabe, ele vai contando uma história, uma determinada jornada. A gente se identifica muito porque a gente passa por todos aqueles momentos. Todas as cartas têm um determinado significado e você já vivenciou aquilo na sua vida, em algum momento. Então, é por isso que é muito fácil as pessoas se identificarem ali com o que está acontecendo, porque vai narrando a vivência humana. Sim. E aí já entra na ideia de ciclo, já entra na ideia de ciclo de vida, já entra na ideia de, sei lá, Ouroboros, que, mano, uma ideia muito extensa de ciclo de vida que não vou discutir aqui agora, né? Depois lá no meu Instagram eu quero fazer um videozinho sobre isso e explico melhor essa noção. Fica ligado, hein, rapaziada? Meu Instagram, gente, @BelaMPaula, Bela com 2 L's, é onde eu tô divulgando meu trabalho como taróloga. E eu tô querendo criar uns conteúdos para explicar um pouquinho essas noções, principalmente essa noção mais cíclica, porque entende-se que existe um ciclo na vida, né, e a gente tá meio que sempre percorrendo esse ciclo. Por isso que a gente repete comportamentos, movimentos, faz merda o tempo todo da hora, né, tá repetindo sempre as mesmas histórias, aquela relação é sempre muito igual, a gente tá sempre repetindo ciclos, assim, né, e o tarô parece que, tipo, a pessoa que escreveu o tarô, parece que ela colocou o ciclo da existência nas cartas, e isso eu acho muito incrível. Não se sabe a origem do tarô. Os primeiros estudos que se tem já tipo lá de 1400 já do rei da França já proibindo a galera de jogar, ou seja, naquela época já era muito popular. Tem algumas teorias também que falam que veio através dos ciganos que viajavam entre os países, então foi levando o tarô, o baralho cigano ele é um pouco diferente desse tipo de tarô que a gente joga, que é o tarô de Marselha. E aí foi a partir do baralho cigano que foi
desenvolvendo e percorrendo o mundo. Só que se você encontrar, assim, histórias de culturas mesmo, assim, histórias antigas, histórias nórdicas, da galera que usava, por exemplo, búzios na África, da galera que usava ossos. Ossos, né? Isso que eu lembrei. Ossos na cultura nórdica, leituras de borra de café, tudo isso já era muito utilizado, porque, como eu comentei ali no começo, assim, antigamente a gente tinha um contato com a vida e com a terra muito mais perto. Então era mais fácil enxergar os ciclos. Era mais fácil perceber a jornada que a existência humana ia percorrendo. Então era mais fácil você colocar isso em simbologias, em runas, e nas posições dos ossos, na mancha da borra do café, né? Nas estrelas, nas nuvens, no formato das nuvens. Era mais fácil você atribuir uma determinada... você via uma figura e você atribuía vários significados através daquela figura. E a pessoa vivia aqueles significados no momento da vida dela, né? E agora, por exemplo, tem um psicanalista, né, um psicólogo analítico chamado Jung. Ele foi o propulsor da psicologia analítica. E ele chegou a estudar o tarô. Ele estudou, na verdade, diversas culturas e simbologias no mundo. E ele fala sobre algo chamado inconsciente coletivo, que eu também não vou me aprofundar tanto aqui, até porque eu sou fenomenóloga, não sou psicóloga analítica. Quero, inclusive, estudar mais por conta do tarô, estudar mais Jung. E Jung é um autor, assim, o Girardi perguntou dos livros, Jung é um autor que eu super indicaria para se aproximar mais do tarô. E ele traz essa ideia, primeiramente, dos arquétipos, que ele fala que são esse compilado de simbologias que está inserido no nosso inconsciente coletivo. O que ele chama de inconsciente coletivo? É esse inconsciente que todos nós temos e que relaciona essas imagens com tudo. Então, por exemplo, você vê um sol, existem diversas interpretações para sol. Sim, em várias culturas, e tudo isso está meio que inserido no inconsciente de todo mundo. E ele vai falando sobre diversos tipos de arquétipos. No tarô, é quase como se as cartas fossem esses arquétipos. Então você percorre essa vivência, nessa jornada do herói que chama, essa vivência na existência. E tudo isso foi colocado ali nas cartas, ou em qualquer tipo de oráculo ali, para falar sobre dessa jornada da existência que a gente vive percorrendo. E não vou me atentar a fundamentar muito essa parte mais teórica, eu vou fazer um vídeo sobre isso um dia. Mas aí que me pega, sabe? Porque faz sentido. Faz sentido a gente olhar as cartas e entrar em contato com essas simbologias que todos nós entramos em contato. Faz sentido essa ideia de inconsciente coletivo. Faz sentido os arquétipos. Faz sentido que a gente passa por esses ciclos na nossa vida. Sim. Agora, quando você embaralha, porque é isso, é aleatório, você embaralha o tarô. Como que sai a carta que você está precisando escutar? Isso é uma coisa que eu não entendo ainda. Eu tenho estudado um pouco mais sobre tarô, porque um dia eu tenho essa vontade de fazer um pouco esse mestrado pra tentar transformar o tarô também como uma ferramenta terapêutica, né? Porque hoje em dia, não é permitido, pelo menos dentro da psicologia isso não é permitido. Mas eu queria estudar um pouco mais pra poder, trazer um pouco mais, porque tudo tem, depois de Kant, gente, tudo tem que comprovar. Né? Tudo tem que provar a eficácia, assim, né? Então, é isso. Eu queria fazer um mestrado sobre isso, um dia, quem sabe, não sei se eu vou fazer. Mas isso me pega. E aí que geralmente entra a ideia de crença, a ideia de divino, a ideia de que você tem que acreditar naquilo, que é o que faz as pessoas céticas não acreditarem. Porque é isso, nas cartas tem ali ciclos da vida. Como que sai aquela carta que a pessoa tá precisando ouvir? E, eu já tirei muitas tiragens pra muitas pessoas diferentes, assim. E às vezes, eu fico muito chocada. Muito chocada. Sei lá, que nem a gente tirou a carta aqui pra você. Sabe? Saiu cartas de copas, cartas que falam do amor, do coração. Acho que é muita questão da energia mesmo, né? Que a gente tá ali na hora. Então, eu acredito nisso, assim. Eu acho que a gente é pura matéria e energia, né? Nós somos todos cosmos e a energia tá percorrendo tudo o tempo todo. Eu acho que a energia da palavra, a energia da pergunta, a energia da pessoa, tudo isso faz com que a carta saia. Tem que sair, né? Tem que sair. Como é que funciona isso? Não sei. Esse é o mistério. A gente recorre lá à astronomia, não sei, porque a gente é movido por energias, assim, né? Você pega ali as vibrações energéticas do universo, é o que vai gerando todas as coisas, sabe? Então, eu acredito por mais desse lado, assim, de que é a energia das coisas que vai puxando aquela carta,
né? Mas eu ainda acho tudo muito mágico. Acho Legal, muito louco e muito mágico mesmo. Brisa, é uma brisa. E já que a gente tocou nessa questão de psicologia e de cartas, sobre a psicologia e tarô, como você interage a psicologia com a leitura de tarô em sua prática profissional? Como que eu faço essa mistura, né? É. Então, primeiramente, eu acho que é importante deixar claro que, tipo, não dá pra fazer essa mistura por conta de regras e leis éticas do CRP. CRP é o Conselho Regional de Psicologia, né? O tarô, ele é considerado uma ferramenta esotérica e não é permitido ser utilizada dentro das sessões de psicoterapia. Por que isso? A psicoterapia, ela tem um sentido, ela tem um propósito. Sim. Que às vezes o uso do tarô pode distanciar a pessoa desse propósito terapêutico, né? Eu já penso o contrário. Eu acho que o uso do tarô como uma ferramenta terapêutica aproxima o paciente, mas não é permitido. Então, geralmente, eu não costumo tirar tarô para meus pacientes, eu não uso tarô nas minhas consultas. O que já aconteceu, de alguns pacientes que gostam muito do uso do tarô e sabem que eu faço tiragens, que eu trabalho com isso, eles me pediram uma tiragem. Mas eu explico sempre para todos eles, logo no início da sessão, a gente vai fazer a nossa terapia, depois, no final da sessão, a gente encerra e aí eu tiro o tarô para você, como Isabela, não como psicóloga, né? Porque a gente não pode misturar as duas coisas. E ainda explico toda a brisa do CRP, falo que não pode, é antiético, eu posso ser denunciada, então, tipo, não dá pra misturar as duas coisas, então eu explico. Quando algum paciente me pede pra tirar, eu deixo isso bem claro pra ele, que são coisas separadas. Sim. A nossa terapia é uma coisa, o tarô é outra, né? A gente vai trabalhar a nossa terapia e depois a gente tira o tarô. Mas, obviamente, quando eu encerro a terapia, encerro o setting terapêutico e abro uma mesa pra pessoa ali, faço as tiragens pras pessoas, mano, inacreditável. O que aparece nas cartas é exatamente o que a gente conversou na terapia. Exatamente. Aí eu falo aqui, ó, tá vendo? Você queria confirmação, você não confia na minha palavra, você queria uma confirmação do universo, tá aqui, ó. E é muito engraçado. E é nesse lugar que eu acho o tarô uma ferramenta terapêutica incrível. Porque você pode utilizar das cartas para trabalhar alguns comportamentos. Então, por exemplo, eu tirei, para um paciente meu há muito tempo atrás. Apareceu lá que ele tem um relacionamento com uma pessoa um pouco mais autoritária, isso apareceu no tarô. Apareceu que ele tem dificuldades financeiras, isso que impede ele de sair dessa relação, apareceu no tarô. E é o que a gente vem conversando em sessão há muito tempo. Por isso que eu acho o tarô terapêutico muito interessante, porque você consegue alinhar o que está saindo nas cartas com o que está acontecendo na vida da pessoa. E pedir conselhos, né? No tarô terapêutico a gente só não faz perguntas... só perguntas abertas assim do o que vai acontecer. Não tem muito esse ímpeto divinatório. O interessante de você usar o tarô como ferramenta terapêutica é você perguntar o que fulaninho pode fazer para trabalhar essa determinada questão. Dá uma direção. Uma direção. Tá repetindo um ciclo aqui. Qual comportamento ele precisa mudar para conseguir cuidar desse ciclo repetitivo? Então a gente vai já direcionando a própria pergunta de uma forma terapêutica. Para aquilo que sair das cartas, não sair só tipo, vai acontecer isso, num lugar divinatório. Mas sair do tipo, olha, tá acontecendo isso na sua vida, porque você tá fazendo isso, você tá fazendo isso aqui. Mas se você for por esse caminho, talvez você consiga cuidar disso que tá acontecendo. E aí é dessa forma que a gente consegue usar a ferramenta, o tarô como ferramenta terapêutica. Direcionando as perguntas e a leitura das cartas para ajudar a pessoa a trabalhar determinados tipos de comportamentos nocivos para ela. Ou determinadas temáticas que estão sendo prejudiciais na vida dela naquele momento, né? Mas é isso, por conta dessas regras e da falta de cientificar o uso do tarô, não é permitido o uso, então eu faço a separação e por isso que eu também resolvi abrir essa clínica de tarô terapêutico, onde eu faço as consultas separadas, né? Eu até deixo claro pra todo mundo, gente, vocês precisam de terapia? Me procura aqui nesse perfil, Isabela M. Psi. Vocês querem uma tiragem de tarô? Bela M. Paula. A gente marca, são coisas separadas. Não dá pra misturar as duas coisas, porque é isso, assim, psicoterapia também é algo sério. E como eu falei da coisa da ética, da importância do tarólogo de ter noção do que tá fazendo e falando, é isso, assim, tipo, o tarô pode ser usado nesse lugar de cura. Sabe? Sim. Quer dizer, ele pode ser utilizado num lugar de cura, mas com cautela e com cuidado, pra você conseguir de fato auxiliar a pessoa e não cagar ainda mais a vida dela.
Porque é isso, assim, ainda dá pra cagar na vida dela. Então eu faço. Não dá pra misturar, infelizmente, pelo menos não hoje, quem sabe no futuro aí, com a Era de Aquário, as pessoas estudando e falando mais sobre isso. Inclusive, no ano passado, na USP, teve o primeiro simpósio de estudos esotéricos e espirituais. E aí apareceu um monte de gente que já estuda esse tipo de coisa, a relação com a espiritualidade, as vivências, o quanto que isso atravessa. Teve um monte de gente falando sobre tarô, falando sobre bruxaria. Legal. Foi muito legal, né? Eu achei incrível. Tem que abrir um pouco mais. Eu acho que tem que parar com esse lugar mais cético e crítico de falar, isso não existe. Sabe? A gente tá falando aqui de uma sabedoria milenar. Sim. A gente pode ter registros aí só a partir de 1400 do uso do tarô, mas naquela época já era muito popular. E muita coisa foi morrendo, porque logo em seguida entrou a Inquisição, né? Então já foi proibindo esse tipo de coisa, porque era considerado bruxaria. Muita gente morreu e muita gente... muitos livros. Pagou por coisa que nem... exatamente. Muitos livros, muita coisa se perdeu da história do tarô, do uso do tarô, assim. Mas é uma sabedoria milenar. A gente não pode simplesmente negligenciar sabedorias, por exemplo, o trabalho com ervas medicinais, o trabalho com energias corpóreas, o trabalho com benzimento, o trabalho com tarô. A gente não pode negligenciar isso como se não fosse um trabalho terapêutico, sabe? Sim. Isso é um trabalho terapêutico que está sendo usado na vida de todo mundo há milênios, né? A gente não pode simplesmente jogar e falar que não é válido porque não é comprovado cientificamente. Tipo, qual que é o sentido disso, sabe? Sim. Então a gente precisa parar de ser tão cético e crítico e dar espaço para isso. Não é uma crença, sabe? A gente não pode pegar uma sabedoria milenar e colocar no lugar de crença. É uma sabedoria. É o que fizeram, por exemplo, com a astrologia. Milênios de estudo. Foi uma ciência até o século passado. E aí surgiu a astronomia, pronto. A astrologia é crença. Milênios estudando o céu, observando, vendo as coisas acontecerem. A astrologia virou crença, truta. Aonde, mano? Gente, pelo amor de Deus, como que a gente vai chutar uma sabedoria, milenar e falar que é crença popular, sabe? Não, gente, pelo amor de Deus, não vamos... tudo bem a pessoa não acreditar nisso e não querer estudar sobre, mas a gente não pode impedir que esse tipo de estudo e pesquisa se desenvolvam nessas áreas, porque é muito importante, existe há muito tempo e ajuda muitas pessoas, então tem valor aí, e isso que precisa ser cuidado e expandido, né? Por mais que tenha falado que as duas profissões não combinem, não podem, né, estar ali juntas e tal, mas você falou que às vezes você tá ali na terapia com um coleguinha, termina, tira ali as cartas, né? Tinha uma pergunta meio parecida com essa. Quais são os benefícios que você observa em não combinar, né? Mas você fez ali a terapia, foi tirar as cartas e viu que teve coisas parecidas, que nem você falou, né? Eu acho que é muito nesse lugar que eu comentei, assim, de... a gente percebe que o que vai saindo nas cartas é exatamente o que a gente vem conversando. Então, eu acho que o uso do tarô como terapia seria muito benéfico nesse sentido, porque às vezes a gente já consegue ver ali algo que a gente está trabalhando há meses. Às vezes é dar uma confirmação. Exatamente. E muitas vezes a pessoa não consegue verbalizar, ela não consegue enxergar aquele tipo de comportamento, aquele tipo de ciclo. Às vezes a gente, passa meses, anos na terapia batendo na mesma tecla. E às vezes com o tarô a gente consegue encurtar um pouco o processo, sabe? É claro que isso não vai acontecer em todos os casos, a gente pode generalizar casos e casos, né? Depende do que for sair. Mas eu acho que o tarô ele é muito benéfico nesse sentido, a gente consegue direcionar melhor o tratamento, sabe? Eu enxergo o uso do tarô como, jogar Uno com o paciente que é criança. Sabe? Tem um sentido, não é sobre o jogo do Uno. Tem um sentido do uso ali. Você tá jogando o Uno com a criança e tá conversando com ela e tá se aprofundando nas questões com ela. O tarô é a mesma coisa, o tarô é o Uno do adulto, sabe? É você usar ali o que tá saindo nas cartas para ir aprofundando e se aproximando e se vinculando ainda mais àquele paciente e aprofundando ainda mais as questões de terapia. Eu vejo muitos progressos assim com pacientes que eu já tirei tarô depois do atendimento, que isso me vinculou muito mais ao paciente, que isso aprofundou muito uma determinada questão que a gente estava empacado, que, não sei, parece que enfatiza, assim, né, sem falar que, o pessoal escuta muito mais o tarô do que a psicóloga, né? E é isso, quando sai a confirmação ali no tarô, aí a pessoa fala, tá, tô fazendo mesmo, né? Aí eu falei, então, eu comentei há uns 6 meses atrás, você tava, mas tá bom, assim. Aí, ó,
Você tá, né? Não tá confirmado. Mas é nesse sentido assim que eu acho muito benéfico, porque dá pra alinhar as coisas, dá pra você fazer perguntas direcionadoras, dá pra você ir construindo ali toda uma narrativa, uma trajetória muito da hora com a pessoa, né? E é isso, tomara que com as pesquisas, com a Era de Aquário aí, todo mundo se aprofundando nessas questões, a gente consiga trazer um pouco mais esse uso terapêutico, inclusive pra dentro da psicologia, por que não? Ficaria legal mesmo, né? E a questão de desafios éticos, você enfrenta algum desafio ético ao incorporar práticas esotéricas como o tarô na psicologia clínica? Essa brisa que eu venho falando, assim, né? Tipo, fico com medo de eu receber uma denúncia do CRP? Fico. Só que é isso, eu tenho como fundamentar minha prática, eu tenho como explicar como que eu faço uso do tarô, como que eu trabalho, são coisas diferentes. Você deixa claro isso, né? Eu sempre deixo claro pro paciente, justamente por conta desse ponto mais ético, porque se um dia rolar uma denúncia, eu posso simplesmente falar, olha, eu avisei. Eu conversei com o paciente, eu encerrei o setting terapêutico e aí a gente fez a consulta de tarô. Eu deixei bem claro a divisão das coisas. Foi uma coisa que você indicou pra ele fazer? Não, eu não uso nesse sentido assim de tipo, tá com dificuldade nessa questão, peraí, vou tirar um tarô, assim, tipo, não. Eu faço minha terapia fazendo minha terapia. Se por acaso o paciente ele abre esse ponto, eu nem converso sobre isso com a maior parte dos pacientes. Só se o paciente aborda o assunto. Sim. É que nem você falou, às vezes o paciente já sabe que você faz isso, ele fica curioso e acaba... São pacientes muito mais específicos, pacientes que se identificam comigo, inclusive, que a gente já conversou em outros momentos da sessão sobre assuntos mais esotéricos, que eu comentei que eu faço uso do tarô, e aí sim, eles já me pediram uma tiragem ou algo do tipo. Mas eu sempre explico esse ponto, assim, de separar, de encerrar setting terapêutico e separar que eu estou tirando a tiragem como taróloga Isabela e não como psicóloga, assim, porque é importante deixar essas coisas separadas. Mas eu fico um pouco receosa, assim, de alguém confundir e rolar uma denúncia, mas é isso. Se rolar também, como eu falei, tipo, eu fundamento bem o meu trabalho, eu sei explicar as coisas, eu tô fazendo as coisas separadas, então não tem por que temer também, né? Mas é importante também deixar isso claro, assim, porque o paciente ele precisa ter noção desse tipo de coisa. Ter noção das regras éticas que existem dentro de uma terapia, por exemplo. Ele precisa conhecer que... Eu preciso informar pra ele que é isso. Tipo, isso aqui não é absoluto. Isso não precisa ser tomado como uma verdade única. Isso aqui é quase como se fosse uma brincadeira da gente fazer aqui. A gente tá jogando Uno e a gente tá usando isso pra uma aproximação, pra uma vinculação maior com uma determinada questão com o paciente. E isso é muito terapêutico. Ajuda a se soltar mais, né? Ajuda muito a se soltar, principalmente pacientes mais jovens, pacientes mais adolescentes, geração Z pira nessas coisas. É verdade. Muito Rapaziada, legal. Só não vale ficar jogando Yu-Gi-Oh! Pensando que é tarô também. Não dá. Mas isso que eu acho muito incrível, assim, olha as 300 mil formas de oráculos que existem, assim, né? Menina. Se bobear, a carta, você ela tá consegue presente há muito tempo, né? Porque o tarô, ele tem várias temáticas. Esse aqui que eu comentei, o meu é da bruxa moderna. Os desenhos do tarô sempre falam das mesmas simbologias, mas os desenhos vão mudando. Deve ter um tarô aí com a temática do Yu-Gi-Oh! Certeza, certeza. Super, do Pokémon. Certeza. Eu vi esses dias da Alice no País das Maravilhas. Tem uma temática, uns tarôs bem bonitos, bem legais, assim, né? Mas é isso, as cartas vão ter... É só o desenho que muda, mas as cartas vão ter sempre os mesmos significados. Mas vai saber, né? Muitos oráculos ali. Mas é isso, assim. Eu acho bacana, mas acho importante bater nessa tecla e separar pro próprio paciente, não confundir. Quando eu faço a tiragem do tarot terapêutico já na clínica de tarot terapêutico, também já é outros 500, assim. Eu explico algumas coisas também pra pessoa, eu explico todos esses pontos, assim, de não tomar como verdade absoluta. Se saiu alguma coisa mais séria, eu falo da necessidade de ajuda de um profissional. Não que eu fique vendendo meu peixe, assim, né? Eu falo que eu sou psicóloga também, mas eu me coloco à disposição pra divulgar outros tipos de profissionais. Meus colegas de trabalho e tudo mais. Porque é isso, eu acredito muito nessa coisa do vínculo e da intimidade. Às vezes eu também não gostei do paciente, eu sei que a gente não vai se dar bem, e isso não vai ser bom pra ela, vai ser nocivo pro tratamento dela. Então o melhor que a gente tem a fazer é indicar um outro profissional. Então a gente faz muito disso. E é isso, acho que é importante deixar claro esses tipos de coisa, tanto no atendimento de tarô quanto no atendimento de psicologia, para as coisas não se embolarem, né? E separar sempre, e sempre reafirmar, gente, psicoterapia é uma coisa, psicologia é uma coisa, tarô é outra,
né? A gente tá aí abrindo toda essa possibilidade das terapias alternativas e se estudando muito mais sobre isso, incrível. Talvez lá daqui uns 100 anos a gente use o tarô dentro da psicologia e não tenha mais essa regra ética, talvez, mas hoje não. Hoje ainda tem, então ainda tem que ser coisas separadas e eu gosto de demarcar bem essa separação pra não confundir ninguém. Legal, legal. E falando um pouquinho sobre a Isa, né? Eu sei que você também toca música, toca instrumento, curte muito. O que você curte de música? Não, mas peraí, eu curto tudo. Aí já saiu de tudo aqui pra falar mais de você mesmo. Pô, eu toco violão, eu adoro cantar, mas não sei cantar. Eu falo isso pra todo mundo, né? O Guará é meu amigo de som há muitos anos, a gente faz um som há uns 15 anos. Por aí já. Assim, se for pra tocar no violão, por exemplo, eu gosto muito de tocar reggae, gosto muito de tocar MPB, gosto muito de tocar... É isso. Toca Raul, né? Eu sempre Legião. Sempre tem, né? Toca Raul. É da nossa época esse tipo de coisa, né? Pegar um instrumento, tocar na rua. Então as músicas são meio que dessa época também, assim. Eu não sou muito desse tipo de pessoa que pega as músicas novas e tenta tirar no violão. Eu preciso ser. Mas eu ainda sou do tipo de pessoa que toca sempre as mesmas. Rapa, Charlie Brown, Legião, amo. Faz parte da nossa... Faz parte nossa, né? Faz parte do nosso crescimento ali, né? Ouvindo isso, né? Principalmente Charlie Brown. Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Charlie Brown. E amo e sempre tô escutando, assim, eu acho que já falando de música, eu escuto um pouco de tudo. Amo escutar música, eu acho que muda. A música, ela muda muito a nossa frequência energética, então eu acho muito incrível isso. Pra fazer meus rituais de bruxaria, às vezes pra jogar um tarô, pra fazer um banho espiritual, eu gosto muito de músicas ritualísticas. Nossa, tem umas músicas bruxosas demais pra achar no Spotify, gente. Aquele negócio que a gente fala, né? A música também traz energia, né? Evoca as coisas ali, é muito louco. Amo rave, amo festival de música eletrônica, eu sou a minazinha do Fulon. Tô super empolgada, vai ter Baobá, inclusive, sou muito fã do Liquid Soul e vou ver, vai ser muito incrível. Amo muito música, amo muito Charlie Brown, trap, funk, amo, gente. Eclética, e também, eclética. Eu sou eclética, e gente, pelo amor de Deus, sem preconceitos aí, tipo, o pessoal sempre fazendo as mesmas críticas, os mesmos preconceitos. É ciclo repetitivo, dá vontade de tirar um tarô pra essa galera. Olha o ciclo repetitivo. Aquele negócio, o mesmo discurso, é o mesmo discurso padronizado. Eu não gosto disso porque é letra de putaria. Gente, se você conhecesse funk, você saberia que funk é uma diversidade de músicas. Tem funk acústico, tem funk consciente, tem funk sim de putaria. Cara, se abre pra conhecer. Esse negócio de música já vem desde que música é música, né? Então, sempre quando começou, critica. Mas daquele estilo de música porque coisa forró do demônio. Pisadinha. Porque a música aí do depois demônio. O negócio virou, tipo, brega tomou uma funk. tendência, todo mundo começou a curtir, surgiu um outro estilo. Não, mas aquele estilo novo ali não é coisa boa não. Porque eu sou do tipo de pessoa sempre que, vai existir isso, né? Música pra mim, principalmente essa coisa de música de qualidade, né? Que os fiscais de música, assim. Pra mim, música de qualidade é música que te faz feliz. Música que te faz dançar, música que te faz sentir, música que te mexe. Pra mim é isso. Pode ser desde uma música clássica, Beethoven, até um forró brega lá do Ceará, sabe? Tipo, não importa, sabe? Te toca de alguma forma. É música de qualidade, sabe? Então, acho que a gente tem que diminuir, às vezes, um pouco as críticas em relação a algumas coisas. Preconceito, né? E preconceito, né? Principalmente em relação ao funk, que tem um racismo e um preconceito muito intrínseco ali. Uma coisa é você não gostar e respeitar, e outra coisa é você não gostar e criticar e fazer outra pessoa não querer gostar também, né? E criticar de uma forma também muito desrespeitosa. Né? Uma militância super preconceituosa e racista que fica montado em cima de um discurso preconceituoso e fica reproduzindo esse discurso sem nem que nesse negócio que você falou, se perguntar de onde veio esse discurso. Hoje em dia do funk, né? Que fala essa coisa da putaria e tudo mais. Se a gente puxar ali pro começo dos anos 90, aquela coisa mesmo do axé mesmo. Não só o axé, vários outros estilos de música também. Tinha aquele negócio também que falava um pouco de putaria mascarar, né? Tipo, duplo sentido e tal. Mas se falava. Sim. Né? E também se criticava do mesmo jeito como se critica hoje em dia, mas se tornou algo normal. Né? Acho que sempre vai existir crítica. Você acha que a Marilyn Monroe não era chamada de puta por ter levantado a saia lá no videozinho dela? Tipo, sempre vai ter gente pra criticar, sempre vai ter gente mais regrada, fechada, mais moralista, que vai querer difamar uma determinada situação. Mas é isso, né? Eu sou psicóloga, eu acolho todo mundo, eu acho que a gente tem que expandir a nossa consciência e abraçar tudo, porque tudo tem um sentido. O próprio funk, o funk especificamente o proibidão, ser do jeito que
tem muito um sentido. Aquilo ali é pura manifestação de desejo. E você encontra isso em várias coisas. Na arte você encontra isso. Em outros tipos de música também. Você pega umas músicas aí de Caetano Veloso que também vai falar sobre isso. Quando você fala de funk, o pessoal pega muito aquela coisa americanizada também, né? Eles trazem muito a coisa do meio do americano. Não, porque funk é aquela coisa que surgiu de lá, e é isso e aquilo. Que também era muito criticado lá, porque era música de preto e... E aí quando chega pra cá, que a gente tem esse negócio de trazer um estilo de música que torna nosso, exatamente. Né? Trazer a nossa maneira. Essa coisa também do sempre as críticas em relação ao funk, a maioria delas sempre vem de um lugar preconceituoso e racista, sabe? Tipo, não só as letras, mas as danças, né? Tipo, a coisa do gingado, do rebolado. Quando foi surgindo, tipo, o funk mesmo, o blues lá nos Estados Unidos, por exemplo, tipo, ainda tinha muitas pessoas sendo criticadas. Elvis Presley mesmo, quando começou a rebolar... Falava que era coisa do demônio, mano, nossa, ele pegava essa coisa bem do blues, assim, do gingado, da movimento do quadril. Do rock mesmo, por exemplo. Eu lembro que tinha uma época aí que... Isso bem nos anos 90 mesmo, né? O pessoal antigamente do rock, que queria fazer sucesso, só fazia cover ou fazia música em inglês. E tinha que ser música pesada, senão não era rock, né? Até surgiu esse negócio mais leve, tipo Legião, essas coisas assim... Até então não era rock, o pessoal era só, não, é uma imitação, sabe? Sempre tem os fiscais. Isso. Quer saber mais do que todo mundo. Às vezes a pessoa tentou, não conseguiu, não, agora eu vou ser crítico. Exatamente. E eu acho que, assim, já que é pra ser crítico e procurar fazer uma crítica, faça uma crítica construtiva, sabe? Vai lá, estuda e aí você pode criticar. Acho que assim, se é pra fazer uma crítica, é melhor você fazer uma crítica sobre si mesmo do que sobre uma outra coisa que você não conhece direito. Exatamente. Às vezes você nem se conhece direito, né? Mas é melhor você fazer sobre você do que... É o que eu falo, quando uma pessoa, por exemplo, tá criticando o funk, ela só tá olhando pro funk progridão. Ela nem sequer sabe que existe outro tipo de funk. Tipos, né? Sabe? Por isso que ela nitidamente não sabe do que ela tá falando, sabe? Porque ela nem se preza a procurar, a escutar, a compreender o porquê daquilo, o porquê daquela realidade, o porquê daquelas músicas. É muito mais fácil você só chegar e falar mal do que você aprender, ouvir, querer conhecer. Desenvolver. Nossa, dá muito mais trabalho você ter que se abrir, se colocar. Nossa, dá muito mais trabalho. E dá muito mais medo do que você querer ouvir e acabar gostando, né? E depois falar, nossa, eu gostei. Como que eu vou falar que eu gostei? Sabe? Tipo, eu critiquei pra caramba. Sim. Tem um maluco que eu sigo também, o Thiagson. Ele fez doutorado em funk na USP. Ele fez um trabalho de doutorado em funk. E o canal dele no Instagram é justamente pra rebater esse tipo de crítica e apontar todo o preconceito que existe nessas falas padronizadas quando a galera critica o funk. Né? E ele é um cara que estudou música, ele é um cara que fez doutorado nisso, fez mestrado, fez doutorado em funk, justamente pra rebater esses fiscais aí, né? Porque ele estudou, inclusive, a estruturação da música do funk, assim, né, pra rebater esse tipo de crítica. Então, fica aí de recomendação. Mas eu acho que sobre música é isso, assim, eu acho que tem muita coisa legal pra ser ouvida e o da hora é a gente poder estar aberto pra poder conhecer. Tem músicas que eu não gosto, obviamente. Não, sempre vai existir. Sempre vai existir. Alguma coisa que a gente não gosta, que a gente gosta mais. E é sempre no momento também, assim, né? No momento de vida, por exemplo. Na minha adolescência eu ouvia muito mais rock pesado, hoje não curto. Tipo, uma coisa mais fechada, né? Sei lá, eu via muito Slipknot. Eu sempre gostava muito de heavy metal, mas às vezes eu ouvia uns screamzinhos bem leves. Não, isso aí sempre teve. Mas pode faltar. Mas eu ouvia muito Slipknot. Hoje eu não consigo ouvir, gente. Mas hoje fala muito da Isabela de hoje, que vivencia hoje, assim, que, tipo, não consegue escutar uma música gritando. Tipo, não rola. Mas é isso, pode ser que daqui 5 anos eu curta de novo. Então a gente tá sempre falando aí de mudanças que a gente sempre tem, né? Sim. Isa, mais uma vez, deixa seu contato pro pessoal. Tá, gente. Se vocês estiverem procurando terapia, pode me procurar lá no @Isabela com S2Ls, MPC. E se vocês estiverem procurando atendimento tarô, pode me adicionar lá no @BelaMPaula, Bela com 2 L's. Né? Ou então, me chama em qualquer rede que você me encontrar, em qualquer WhatsApp que você me encontrar, que eu direciono o melhor serviço pra você. Gente, encerra aqui o programa. Foi longo. Muito obrigado pelo contato. Muito obrigado pelo convite. E ela vai voltar aqui ainda pra fazer um som com a gente, viu? A gente vai fazer um som e gravar? Vamos, a gente vai fazer um som. Legal, aí vocês vão ver. Vou pegar todo mundo que já tá passando por aqui pra fazer um som também, meu. Como eu sempre falo, viu, gente? Eu não canto bem, mas eu adoro cantar, eu adoro tocar, então bora lá. Porque fazer um som é sobre a vivência, assim, né? Eu penso, eu sempre falo isso pro pessoal, quando o pessoal fala isso, eu não canto bem. Todo mundo canta, não existe essa de cantar bem ou não. Acho que, mano, sua voz sempre vai agradar algum ouvido.
E sempre vai desagradar algum outro ouvido também, né? Mas não existe essa de cantar ruim, cantar bem, tocar mal, tocar bem. O negócio é se divertir, né? Sem Deixar críticas. fluir. Deixa fluir. Vamos expandir. Pô, agora, queria também agradecer pelo convite de estar vindo aqui. Eu acho que esses tipos de espaço são extremamente importantes pra gente poder perpetuar o conhecimento. Sim, né? Como eu falei, assim, eu trabalho com duas profissões que são relativamente polêmicas, assim, né? Quando combinadas, né? Então, poder ter esses espaços onde eu possa falar sobre isso, onde eu possa explicar, onde eu possa explicar como é que funciona, como que eu trabalho, como é que funciona lá fora esse tipo de terapias, é muito importante, assim, é dessa forma que a gente atinge outras pessoas e gera mais conteúdo, e gera mais conhecimento e ajuda mais pessoas, né? Então, eu acho que esse tipo de espaço onde a gente tem escuta para poder falar é muito incrível, muito bom, e parabéns por ter criado esse podcast assim, onde a gente consegue trazer profissionais e falar sobre várias coisas aí, né? O intuito mesmo de ter criado isso daqui como eu posso dizer, trazer gente da gente, né? Que acho que esse negócio de trazer gente famosa, que já tá aí na fama, já falando demais, já tá cansativo isso, né? É bom conhecer de pessoas que não estão na fama, gente que tá de fora, gente que tá olhando para vários pontos também, né? Conhecer vários tipos de serviços, por isso que é eclético sonora também, né? Mas, é super bacana. Cada hora eu tô trazendo alguém diferente que tô conhecendo mais também. Eu já trouxe o Pedro, que falou lá sobre os cãezinhos, da hora. Já tem uma brincadeira lá com ele também, né? Trouxe aqui o Azaf falando da banda dele também. Agora você. Vamos ver quem vai ser o próximo aí pra trazer mais conhecimento pra gente, né? E é esse negócio, né? Quebrar barreiras. Deixar a pessoa mais consciente das coisas, né, meu? Não ficar assim naquele... Nossa, será que isso é bom? Será que é ruim? Sim. Que, né? Todo movimento fechado e limitador, questione. Sim. Questione, critique, entenda, até em relação a gente mesmo. Quando você tá muito neurótico numa ideia, numa coisa muito enraizada, numa crença muito limitada, questione aquilo. Porque sempre vem de algum lugar. A gente precisa sempre se movimentar pelo lado da expansão de consciência, expansão do todo, expansão de conhecimento. A gente está sempre precisando abrir e não limitar, não fechar. Se você está muito limitado, muito fechado, tem coisa aí. Leva pra terapia. Boa dica, hein, rapaziada? Gente, uma ótima noite a todos. Encerramos aqui. Mais uma vez, Isa, valeu pela presença. É nóis, parça. Tamo sempre junto. Falou, rapaziada. Beijo.